A abertura do anime mostra o continente de Summerforth, onde existiam 7 reinos. Com o tempo, Ansel conquistou todos os outros e mudou o nome do território para Summerforth. Diante de um túmulo em chamas, Ars, o irmão mais velho do Chris e do Rain, chama os dois para se despedirem do pai, o homem que ensinou tudo para eles. Então, ao se aproximar do túmulo, Ars anuncia que é o novo mestre da casa Lorraine. Antes desse evento épico, um homem comum do Japão trabalhava no escritório o dia inteiro até voltar para casa e jogar Lenda de Nobunaga antes de cair no sono. Quando ia voltar para o trabalho no dia seguinte, esse homem tem um ataque no coração e acaba falecendo. De repente, ele acorda em um lugar completamente estranho, onde ele estava diante da sua nova mãe, em um mundo onde existiam cachorros voadores. Vendo seu reflexo, o homem nota que agora é um bebê recém-nascido. Esse era o ano 200 do calendário de Summerforth, e agora o homem tinha renascido como Ars Lorraine, em Lamberg, província de Mission. 3 anos depois, o garoto prodígio já tinha aprendido a ler e escrever, além de ter se tornado um grande conhecedor desse novo mundo, onde reina o Império Summerforth. Nessa realidade existe a magia, como se fosse o mundo de um jogo de videogame. A família Lorraine, onde o Ars nasceu, é uma família nobre, e ela é dona de uma pequena região com milhares de pessoas, chamada Lamberg. A mansão deles é enorme e possui vários empregados que sempre cuidam deles, inclusive com um chefe que todo dia prepara uma refeição diferente. Ars se sente muito sortudo por ter nascido numa família rica como essa, e ainda por cima por ter descoberto que tem um poder que ninguém mais tem. Numa tarde qualquer, ele desce da mansão para assistir o treinamento dos guerreiros da família, e revela que seu talento único se chama avaliação, uma habilidade capaz de mapear as capacidades, características e informações do alvo. Analisando um dos guerreiros, Ars vê que esse homem se chama Milais e tem aptidão para ser arqueiro. O garoto se aproxima do soldado e chama ele pelo nome, o que surpreende o homem. Ars pergunta se por acaso Milais já usou um arco, mas na cabeça dele, essa é uma arma para covardes, porque homens de verdade não atiram nos seus inimigos de longe. Mesmo assim, Ars insiste que o jovem experimente a arma, então Milais aceita o teste. No primeiro disparo, ele acerta o alvo com maestria, deixando todo mundo em volta de queixo caído. Um deles acha que foi sorte, porém o guerreiro acertava o centro do alvo em todas as tentativas. Um dos homens pergunta como o jovem mestre sabia desse talento do Milais, e com medo de revelar mais do que deveria, Ars diz que foi por instinto, o que convence todos em volta. Ars sabe que ninguém acreditaria se ele dissesse que tem esse talento de avaliação, por mais que ela fosse tão real quanto o sol. O único porém é ele não poder usar em si mesmo, se bem que ele tem medo do que pode descobrir na real. Mais tarde, durante a janta, o pai do Ars comenta que o filho descobriu o talento do Milais pro arco e flecha. Ars confessa que tem um pouco de medo do pai por ter esse jeito meio fechado, mas admira ele por ter passado de fazendeiro a nobre por causa da sua proeza 94 de 95, que torna ele capaz de derrotar 10 homens sozinho. Raven Lorraine, o dono de Lumber, ordena que seu filho pratique mais sua intuição, porque um dia ele será o senhor dessa terra, e esse é um dom importante para um lorde. Além do mais, ele deseja que Ars coma mais para se desenvolver mais rápido. Desde então, Ars passou a levar seus dias mais a sério, e começou a estudar mais e mais sobre o Império. Porém, esse conhecimento trouxe a ele uma verdade indigesta sobre seu futuro. Os governantes do Império Summerforth são corruptos e revoltas de camponeses estão acontecendo por toda parte. Vários nobres estão melhorando sua segurança para barrar as rebeliões, mas a nação continua um caos, e caso o Império caia, pode começar uma guerra generalizada. Caso isso aconteça, Ars vai ter que liderar seu exército para a batalha, e isso faz ele se questionar se realmente será capaz de manter o povo de Lamberg seguro. Todos ali sempre foram muito gentis com o garoto, e por isso ele deseja proteger essa população com todas as suas forças. E foi pensando nesse amor que tem pelo povo que Ars resolve descer para a cidade e sentir o calor humano, onde começa a avaliar cada habitante e descobrir seus nomes e competências. Apesar disso, foi nesse dia que ele descobriu que usar muito essa habilidade pode cansar bastante os olhos. Nessa hora, um garoto é expulso de um estabelecimento por uma senhora que dizia que não tinha o que vender para pessoas como ele. Ars nota que esse jovem não se parece com as pessoas dali, e logo vê os cidadãos em volta sendo preconceituosos com essa pessoa de Malca. Os Malcanos são um grupo de pessoas que vieram do outro lado do mar para Summerforth, sendo a maioria trazida como escravos. Apesar de todo esse preconceito, Ars se aproxima do rapaz e oferece um pão para ele, deixando a população em volta espantada ao ver o herdeiro da casa Lorraine ajudando o Malcano. Quando o rapaz aceita o pão de bom grado, Ars usa sua avaliação nele e descobre que ele se chama Hietz Moses, e que possui habilidades iguais às de uma das maiores figuras do Japão, Oda Nobunaga, e que será uma força a ser reconhecida no futuro. Por isso, os olhos da criança brilham ao observar o Malcano, que agradece humildemente pelo pão e vai embora. Então, Ars segue o rapaz e convida ele para ser seu servo. O nobre planeja usar sua avaliação para reunir os melhores guerreiros e formar um exército capaz de salvar Lamberg no futuro. Sendo assim, Ars mostra o emblema da família Lorraine pro Malcano e revela que sentiu um grande talento nele. Hietz Moses acha graça porque a criança acabou de conhecer ele e responde que não gostaria de causar problemas pro jovem nobre, já que ninguém aprovaria ele
ele por acolher o Malcano. Ars assegura com entusiasmo que vai dar um jeito nisso, porém Moses não acredita e segue seu caminho. No entanto, o garoto não pode deixar essa oportunidade ir embora, e aproveita o ronco do estômago do Malcano esfomeado para dizer que na sua mansão tem um chefe que cozinha tudo de bom e do melhor, e que ele vai poder se empanturrar todos os dias que quiser. Ganhando o rapaz pelo estômago, Ars leva ele até sua mansão, e Moses vê que o negócio realmente tá sério. Porém logo descobre que as empregadas não serviam para ele a mesma comida que o Ars come. O mordomo diz que o Malcano só pôde entrar a pedido do pequeno nobre, mas que vai ter que se retirar assim que terminar a refeição. Ars percebe que o preconceito contra os Malcanos é muito profundo em Lamberg, portanto senta do lado do Rietes para dividir sua comida com ele, causando um alvoroço entre os funcionários da casa. O nobre afirma que aquele é o convidado de honra dele, e com isso os empregados pedem perdão e servem uma comida decente pro rapaz. Então, Ars pergunta pro Rietes o que ele estava fazendo naquele vilarejo, e ele responde que fazia parte de um bando de mercenários, mas muitos dos seus companheiros morreram em batalha e o grupo se desfez. Desde então ele tem vagado sem rumo e acabou parando em Lamberg, porque nenhum outro bando contrataria uma criança sem nenhuma conquista no nome. Nesse instante, o mordomo questiona ao mestre se não era de se despedir do Malcano, porém Ars afirma que trouxe ele para virar seu servo. O mordomo surta e questiona o que o pai do Ars pensaria disso, então o garoto vai diretamente até o chefe da casa para resolver a situação. Ao escutar o caso, Raven pede que o Malcano seja servo da casa Louvain, porque isso seria um ato ultrajante. Então Sephiroth explica que Rietes Moses tem talentos incríveis e que seria uma grande perda não ter ele como subordinado. Raven responde que os Malcanos são inferiores aos Summerfortianos, por isso não podem ter talentos consideráveis. Diante disso, Ars percebe que até seu pai tem preconceito contra esse povo, então pede para ele testar as habilidades do Rietes para ver com seus próprios olhos do que ele é capaz. Logo, reconhecendo que seu filho acertou ao descobrir o talento do Milais com um arco, o Lorde permite o teste do Malcano e promete contratar ele como soldado caso demonstre a capacidade. Com isso, Ars tem certeza que em breve Rietes vai ser promovido, visto que Raven preza pela meritocracia entre suas tropas. Entretanto, Raven estabelece que o teste será um duelo contra ele, e caso Malcano vença, vai ser contratado. Ars entra em pânico, argumentando que Rietes é só um moleque de 14 anos, porém o Lorde de Lamberg afirma que não vai lutar com seriedade e promete dar uma vantagem pro rival. Conforme todos vão se dirigindo pro teste, Rietes pergunta pro seu novo mestre por que ele tá lutando tanto para ter o Malcano como servo, e o garoto responde que um dia será o senhor dessa terra e deseja ter Rietes ao seu lado ajudando. Emocionado, Rietes promete dar o seu melhor. Assim que eles chegam na arena de treino, os soldados de Lamberg começam os burburinhos contra o pobre servo Malcano, enquanto Raven pede para trazerem as espadas de madeira e uma ampulheta. A vantagem é a seguinte: se Rietes conseguir acertar um golpe no Raven antes do tempo acabar, ele vence. Com essa regra, Ars acredita que seu servo possa vencer, mesmo que seu pai seja extremamente habilidoso. Assim, antes do duelo começar, Rent pergunta o nome do Malcano, e após ser respondido, mostra suas credenciais de mestre da casa Louvain, e ordena que seu rival mostre tudo o que sabe nesse exame. Quando começa a luta, o Raven pode até não estar usando sua força máxima, porém Rietes sabe que levar um golpe daquela força pode partir ele em dois. Ainda por cima, mesmo depois de desferir uma pancada tão poderosa, o Lorde consegue atacar de novo rapidamente, mantendo o Malcano sempre na defensiva. Ars começa a pensar que a derrota é inevitável, porém os guerreiros ao lado comentam que mal conseguem erguer a espada quando duelo contra o Lorde, mesmo que ele pegue leve. Segundo eles, Raven não tá poupando esforços nessa luta, então esse Malcano é realmente diferenciado. Ainda assim, quando Rietes é acertado e jogado no chão, as esperanças caem quase pra zero, porque ele tá enfrentando o maior espadachim da terra. Severamente abalado com um forte golpe, Rietes tenta se erguer com dificuldade enquanto se lembra do Ars, dizendo que deseja ele ao seu lado nos momentos difíceis. Para não decepcionar seu mestre logo no primeiro desafio, Rietes promete não se conter e volta pra batalha. Raven tenta acabar com a luta com um novo golpe, porém o oponente desvia com destreza e revida com velocidade, surpreendendo o Lorde. Todos em volta ficam impressionados com esse movimento de puro talento, e na mesma hora Raven acaba a luta. Ao balançar a cabeça, alguns tufos de cabelo caem no chão, mostrando que seu adversário pegou ele de raspão. Todos os guerreiros se perguntam quem é esse Malcano, enquanto Raven Louvain nomeia Rietes Moses como soldado de Lamberg, como prometido. Ars corre para agradecer seu pai pela confiança no Malcano, e demonstrando humildade, o senhor dessa terra admite que Rietes pode se tornar um espadachim de primeira classe no futuro, e que seu filho tem um talento extraordinário para reconhecer habilidades. Por esse motivo, ele sente que Ars será capaz de liderar Lamberg na Era das Trevas que tá por vir, e quem sabe até se tornar um imperador. Ars fica assustado ao escutar a palavra imperador, então seu pai dá risada e explica que só tava brincando, porque o trono é um objetivo muito elevado pro Lorde de um domínio pequeno. Mais tarde, Ars vai ver como Malcano tá, e ele se sente estranho usando umas roupas chiques que nunca tinha visto antes, mas se sente feliz
feliz em ajudar nas tarefas como servo, afinal, ter alguém para servir é como um sonho para ele, diante do que ele passou na vida. Se não fosse pelo Ars, com certeza Hitz já teria morrido nas ruas como um indigente ou um criminoso, por isso ele promete pagar essa dívida até o fim da sua vida, e assim começa a busca de Ars Loven para construir um domínio mais forte para Lamberg e seu povo. Meses depois, Hitz Mosse estava plenamente adaptado à sua nova vida em Lamberg, sendo prestativo nas tarefas do dia a dia e evoluindo suas habilidades em combate. Até o momento, o Malkan ainda não foi enviado para nenhuma linha de frente, permanecendo sempre ao lado do seu mestre Ars e recebendo uma educação que evoluiu sua inventividade para o nível 89. Observando os outros funcionários da casa, Ars nota que o preconceito contra o Malcano quase foi extinto, e quase todos reconhecem seu talento e habilidades como ser humano digno. De vez em quando, os dois estudavam história juntos, por exemplo, sobre o reino de Ansel, que há 203 anos atrás, por ter proximidade com países de outro continente, seu comércio marítimo proporcionou um grande crescimento que mais tarde culminou no poderio que Ansel usou para conquistar os outros 6 reinos. Assim, o rei Anatas Bidoras se autoproclamou soberano do agora Império de Summerforth. Contudo, atualmente o Império está numa situação crítica, porque seu atual imperador, Bidoras XII, é uma criança de 8 anos. O verdadeiro poder está nas mãos dos nobres subordinados, que possuem rivalidades por facções e ameaçam um poder centralizado. O declínio do controle do imperador provocou revoltas populares em toda parte, fazendo os governantes locais desafiarem a corte e reforçarem sua autonomia local. Diante disso, Ars estudou que os embates ainda não são tão grandes, porém seu pai foi enviado pessoalmente para lidar com isso, e é possível que no futuro o conflito escale para uma guerra civil. Sendo assim, Ars precisa reunir com antecedência um exército que tenha condições de recuperar o controle do Império e reunificar Summerforth no momento da crise. Tendo isso em mente, Ars pergunta por onde Hitz começaria diante do estouro de uma guerra generalizada, e o Malkan escolhe a província Mishan, porque seu atual governante, Amador Salamáquia, já é velho e com sua saúde frágil. Dentre seus 2 filhos, apesar do primogênito ser o herdeiro natural, o caçula é mais capaz, portanto o rei permanece indeciso sobre quem coroar. Caso morra com essa dúvida, com certeza uma guerra começará entre os 2 príncipes. Ars pergunta qual dos 2 teria o apoio do seu pai, e Hitz acredita que ele apoie o mais velho, porém não cabe ao Raven decidir de qual lado ficará, porque a casa Loven não serve ao governador de Mishan. Cada província é dividida em distritos, e Lamberg, por exemplo, fica no distrito Karnahi, portanto o pai de Ars serve ao líder do distrito Kanahi, ou seja, o próprio destino da casa Loven não está nas mãos do seu pai Raven, e isso preocupa Ars. Porém o Ritz enxerga pelo lado positivo, porque ao ter um bom desempenho numa guerra, um lord pode ganhar prestígio e territórios, mas para isso, Ars precisa recrutar os guerreiros mais talentosos de Summerforth para apoiar sua causa. Diante de uma responsabilidade desse tamanho, Raven Loven passa seus dias treinando à espera do começo da guerra. Para fortalecer suas tropas, ele ordena que seu filho procure por um mago com seu talento de avaliação, porque seres capazes de manipular os elementos dessa terra ao seu favor podem mudar o curso de uma guerra. Ars lembra que uma vez tentou praticar magia a pedido do pai, porém o resultado não foi o esperado, então Raven proibiu o filho de tentar de novo, com medo do garoto se ferir. No entanto, agora o jovem pode ser inútil da sua forma, e com seu talento de avaliação, ele vai ser fundamental para o futuro de Lamberg e a casa Loven. Ao cavalgar em direção à cidade do castelo, Kanahi, Ars se impressiona com os 50 mil habitantes da cidade grande, uma população 50 vezes maior do que a de Lamberg. Ao fundo, os viajantes enxergam um castelo onde vivem os governantes do distrito, a família Pires. Observando seu entorno, Ars acha que as pessoas dali parecem mais ricas, e espera poder levar essa realidade até o povo de Lamberg um dia. Iniciando sua busca por um mago, ele aciona sua habilidade de avaliação, mas não encontra nada digno de atenção ao seu redor. Afinal, o talento de alguém é medido não só por pontos altos de status. Sem aptidão correta, até um indivíduo com status mais alto pode ser só fogo de palha. Apesar disso, a busca mal começou, então a dupla segue na sua jornada. No meio do caminho, o destino era um mercadão onde teria muita gente para avaliar, porém um beco sujo repleto de cidadãos miseráveis chama a atenção do jovem nobre, que vê uma criança da sua idade em uma condição deplorável. Hitz observa que na sombra de uma grande fortuna, sempre existem aqueles que ficam sem nada, e esse assunto dói de uma forma pessoal pro Malcano, visto que ele mesmo estaria nessas condições sem a ajuda do jovem Loven. Por sua vez, Ars só tinha visto a parte mais rica da cidade, e agora seus olhos foram confrontados com a dura realidade que assola as camadas mais carentes daquele distrito. Na sua opinião, uma sociedade justa é onde os menos afortunados podem viver decentemente, e esse é o tipo de domínio que ele planeja criar. Por mais que não possa salvar todos ali, o garoto gostaria que pelo menos uma daquelas pessoas miseráveis tivesse o talento que ele precisa para poder arrancar ela desse destino cruel de fome e sofrimento. Nesse meio tempo, uma figura misteriosa observa o diálogo. Em seguida, os enviados da casa Loven chegam até o mercadão da massa, e a criança fica encantada com o tanto de coisa boa
que ele tá vendo. Um comerciante oferece um ovo de dragão importado do continente do norte, e Ars fica maravilhado com a chance de voar com o pet alado. E para sua sorte, o feirante reconhece que são ovos muito raros, porém está disposto a vender eles pela bagatela de uma moeda de prata. Ars mete a mão na carteira sem hesitar, porém seu servo Malcano alerta que o comércio com o continente do norte foi congelado ano passado, e mesmo se forem ovos legítimos, são frutos de contrabando. Além do mais, ovos de dragão não têm manchas escuras como esses, e acima de tudo, uma mera barraquinha jamais teria tantos itens tão raros, portanto são ovos de lagartos gigantes de Ansel. Perto de punir o falsário com a morte, Rietes é impedido pelo seu mestre, então logo ele pede perdão por sua atitude perante toda a população em volta. Ars aceita numa boa, mas fica preocupado do Malcano agir dessa forma toda vez que o garoto for tapeado. Em seguida, procura pelo mago perfeito ter uma pausa pro lanche, e Ars come um espetinho de carne já de olho nos doces da barraquinha da tia. Deixando o boi com farofa de lado, o pivete corre para desembolar seu docinho, porém a figura misteriosa de antes rouba sua grana e vai embora. Vendo isso, Rietes agarra seu mestre e parte atrás do meliante. Com muito esforço ao carregar o garoto no meio da multidão, o Malcano consegue arrancar a túnica do ladrão e descobre que é uma garota. Na correria, ela chega até um beco onde outros criminosos rivais montaram uma emboscada para ela. Um dos homens acerta a garota com um soco que derruba ela no chão, aparentemente dando início a um acerto de contas. Porém Ars chega em seguida e tenta ensinar para os homens que bater numa garota assim é errado. Sem paciência, o líder da gangue tenta agredir a criança, porém Rietes impede que isso aconteça e acerta um forte golpe no estômago do bandido. Seus comparsas tentam acabar com o Malcano, porém são facilmente subjugados diante da sua habilidade e acabam batendo em retirada. Após o conflito, Ars avalia a pequena ladra e enxerga uma aptidão S em magia. Além disso, Charlotte Wraith possui uma liderança nível 92 e uma proeza quase igual à do pai de Ars. Apesar disso, as outras aptidões são nível D, portanto a garota tem um talento todo focado em magia. Em seguida, Rietes pede o dinheiro do seu mestre de volta, até que Ars oferece um lugar na sua casa para ela. O Malcano lembra que a garota é uma ladra, porém Ars conta que o talento para magia dela é o que eles estão procurando. Apesar disso, a própria Charlotte responde que prefere morrer do que servir a um moleque igual a ele. Além do mais, ela nunca usou magia e não faz ideia do que o pivete tá falando. Ainda assim, Ars pede a confiança da garota pro seu olho por talentos, e lembra ela que roubar carteiras para sobreviver não é a vida que ela quer, certamente. Por fim, ele oferece um salário digno e comida, caso Charlotte aceite a oferta. Porém, a garota ressalta o quanto Ars é um típico burguesinho falando, olhando o povo sempre de cima, como se as pessoas fossem mercadoria, sempre vivendo no luxo e crentes que merecem mais que os outros, mas na verdade herdam toda a riqueza do mundo de berço. Ars responde que não é assim, porque seu objetivo é um dia criar uma cidade onde os mais pobres podem ter dignidade. Por sua vez, Charlotte questiona que dia será esse, porque Ars dorme no seu castelo todos os dias e tem acesso a tudo de bom e do melhor, porém a vasta maioria do povo passa seus dias com fome no beco, morrendo por doenças. Então, Rietes se mete e argumenta que a condição difícil da garota não justifica o roubo, portanto pede mais uma vez o dinheiro do seu mestre de volta. Então Charlotte devolve a grana com desprezo. Nesse momento, Ars repara nos hematomas no braço da garota e questiona que pessoas eram aquelas que bateram nela. Charlotte conta que eram lacaios de escravagistas, e depois que ela foi pega invadindo o depósito de comida de um nobre, ela foi vendida para um comerciante de escravos e fugiu, só que até hoje é perseguida por isso. No final, ela ainda tirou onda porque seu rostinho bonito realmente valeu uma nota preta. Diante disso, os dois garotos sentem a pior vergonha alheia, e Ars quer saber por que ela não fugiu para longe ao invés de ficar na cidade. Charlotte explica que não poderia deixar para trás os pequenos órfãos que dependem dela todos os dias para ter o que comer. Sendo assim, Ars compreende a situação e retira sua proposta para a jovem, e logo pede sua carteira pro Rietes para entregar para a garota. Charlotte pega a grana e nem agradece, achando que o nobre tá querendo aparecer, mas o menosprezo não tira o sorriso do rosto do garoto. Logo todos se despedem, e Ars explica pro Malcano que não poderia levar essa garota com eles. Assim que escurece, a dupla encontra uma pousada para passar a noite, e Rietes pede pro mestre entrar para não pegar uma gripe, mas o pequeno se sentia mal com tudo o que aconteceu hoje. O Malcano conta que entende a situação dela, porque já sentiu na pele o que ela passa todos os dias. A nobreza em sua vasta maioria trata o povo com desprezo, e Charlotte sabe bem disso, mesmo que Ars não seja igual a eles. Por sua vez, Ars sempre acreditou que seu privilégio era algo natural, mas agora entende que nasceu em um berço de ouro, e as pessoas que nunca tiveram nada podem achar o discurso de um nobre arrogante por não entender a realidade diária do povo. De repente, as crianças que estão sendo cuidadas pela Charlotte encontram Ars por acidente, e ao lembrar do seu rosto, contam que a gangue conseguiu pegar a Charlotte. Essa jovem garota que desde sempre, jogada pelos becos da cidade do castelo, em Canarre, se questionava quando foi a última vez em que chorou. Olhando para uma família numa carruagem segura da chuva, ela se pergunta se foi quando percebeu que não tinha paz. Quando ela parecia imunda nas proximidades do mercado, todos se afastavam dela por medo de serem abordados por mais um mendigo. Mas Charlotte não tinha
tinha escolha, ela precisava comer, e por isso aguentava a humilhação diária de ser uma pedinte. Aos poucos ela foi descobrindo que jamais seria tratada igual gente, enquanto o que ela realmente queria descobrir era o motivo pelo qual ela nasceu. Ainda hoje, capturada e tratada como mercadoria, a garota se mantém jogada no chão enquanto é chutada por um raptador, mas ainda assim ela não chora, o que frustra os agressores. O líder da negociação avisa pro Brutamontes não acertar a cara dela, porque a criança tem comprador, e clientes pervertidos fazem questão de um rosto bem conservado. Dito isso, um dos capangas pega a bolsa de dinheiro que Charlotte tinha, mas dessa vez ela reage quando ninguém mais esperava e corre depois de recuperar sua grana, só que logo o homem subjuga de novo a pobre garota. Segurando o dinheiro com força, tudo que passa na cabeça dela são as crianças que dependem disso, enquanto o perverso homem de charuto avalia que voltar pra vida de miserável não parece tão melhor que isso, e que a garota pode botar essa vida lixo na conta dos pais dela. No entanto, um ex-morador de rua malcano chega pra fazer justiça, derrubando um a um os capangas que mal conseguem reagir à habilidade diferenciada do garoto. Quando Riedes elimina o primeiro com uma faca, o resto dos criminosos vê que o buraco é mais embaixo do que parecia. Ars chega pra ver como a garota tá, enquanto o homem de charuto não aceita esses moleques invadindo a porta dos outros. Logo Ars identifica o homem como Albert Carnier, um negociante de escravos. Albert questiona como esse pivete sabe disso, e percebe pelas roupas dele que se trata de um nobre. Por isso, ele comenta que a nobreza é sempre quem compra as mercadorias que ele tem pra vender. Por isso Ars deveria entender. Ars se coloca contra o negociante, porém Charlotte manda o moleque não se meter. Na mesma hora, o garoto se vira e diz que o fato de Charlotte ter um vazio no olhar é um incômodo, ao passo que ela entrava em choque com essa simples afirmação. Ars complementa que após observar atentamente os atributos da garota, viu que a ambição dela era apenas um. Albert pergunta que diabos é isso, e Ars responde que a ambição rege a esperança e sonhos pessoais de alguém, seu desejo de melhora e a força que essa pessoa possui para alcançar essa melhora. Com uma ambição mínima, Charlotte simplesmente desistiu da vida. Albert acha graça desse pensamento do nobre, porque é óbvio que um escravo não vai ter tanto amor pela vida. Inocente, Ars responde que o trabalho de um adulto é garantir o futuro de uma criança, ao invés de tirar isso dela e ainda sorrir. Voltando ao seu passado, Charlotte refletia que primeiro ela desistiu dos sonhos, porque nossos destinos são decididos no momento em que nascemos. Fechar o coração dessa forma ajudou a garota abandonada a não sofrer tanto com a violência diária que sofria na mão das pessoas, e ajudou ela a se manter viva e com o mínimo de sanidade. Ao abrir mão dos sentimentos, ela encontrou a força necessária para sobreviver nas ruas, ao invés de se entregar para a morte. De qualquer modo, agora Charlotte Wraith se pega chorando sem entender o motivo. Por outro lado, precisando assegurar sua mercadoria, Albert coloca seus capangas para assumir esse risco. Riet se coloca na frente da escrava e aperta o pescoço de um dos inimigos com tanta força que fez os outros repensarem antes de partirem para cima. Segundo Malcano, o preço por ameaçar Ars Loven é a morte. Ainda assim, os capangas entendem que é só um garoto contra vários homens, então voltam a atacarem, mas novamente sem sucesso. Quando os três primeiros são derrubados, Riet continua a matança com os homens do fundo. Dois deles usam um artefato mágico para invocar as chamas de Ignis Ori, mas Riet atravessa o fogo como se fosse papel e derrota os últimos inimigos. Sem escolha, Albert usa sua última carta ao mandar descer um homem gigante, mal-humorado por não ter conseguido terminar sua bebida. Ex-capitão da infantaria de Canarre, o grandalhão foi expulso do exército por mau comportamento, e agora passa seus dias servindo ao mercador de escravos com a cara cheia de pinga. Diante da irritação pela sobriedade dele, Albert promete o quanto de bebida ele quiser se cuidar dos rapazes desse recinto. O gigante acha patético os outros terem perdido para dois pivetes, porém Rietz acha que o porco só pode contar vantagem se sair dessa vivo. Prometendo arrancar a cabeça do moleque, o homem avança com toda a sua força, porém leva junto sua lentidão, que o Malcano usa a seu favor ao escalar o lustre e sentar o pé na cara do oponente, e depois finaliza a luta com o gancho de direita. Finalmente, sem proteção, Albert apela para a lei, alegando que o chefe do distrito de Canarre aprova o comércio de escravos. Ars está ciente disso e é por esse motivo que decidiu comprar Charlotte. O mercador acha que isso não cobre o prejuízo que sofreu essa noite, porém, como bem lembra Rietz, esse ramo se baseia na confiança entre comprador e negociante, e se Albert acabar tendo sua mercadoria vendida roubada, sua reputação vai pro saco de uma vez só. Por isso é melhor sair dessa história sob o pretexto que acabou vendendo por um preço melhor. De todo jeito, mesmo que recuse o dinheiro, Albert vai sair dali sem a Charlotte. Sem escolha, o mercador manda levarem a garota. Então Rietz agradece a compreensão e vai libertar a garota junto do Ars, que estende as mãos para que a garota volte a ajudar quem precisa dela. Ao saírem de onde estavam, Charlotte avisa que precisa passar em outro lugar antes. Infelizmente pro Ars, era uma subida de morro sem fim, e o moleque já tava arfando igual um velho asmático. Porém, seu esforço foi recompensado quando eles atingiram o topo do morro, onde a vista mostrava o nascer do sol na bela vista panorâmica da cidade do castelo de Canarre. Esse é o lugar secreto da Charlotte, onde ela faz seus problemas parecerem pequenos diante da imensidão da cidade e seu povo. Ars quer saber por que a garota compartilharia isso com eles, então ela lembra do discurso do Ars sobre construir uma cidade
onde todos possam viver com dignidade e pergunta o motivo. Ars responde que adora a criança, ainda que Charlotte lembre que ele mesmo é uma. Ars se toca que é uma reencarnação e puxa da vida passada sua frustração diante do esgotamento físico e mental que o dia a dia traz para os menos afortunados, mas que o sorriso de uma criança poderia salvar o dia dessas pessoas, como se fosse um símbolo de esperança. Em seguida, eles descem para a cidade para ver essa esperança de perto, onde as crianças se entusiasmavam com o que seriam no futuro, e contagiando todos em volta por consequência. Esse poder inconsciente das crianças tem um grande poder nem sempre reconhecido, mas que impacta diretamente a vida daqueles em seu entorno. Por essa razão que Ars deseja criar uma cidade onde todas as crianças sejam acolhidas, e ele compreende e assume essa responsabilidade como um futuro governante, deixando isso bem claro para Charlotte. De repente, Ars nota que exagerou um pouco na intensidade do discurso e volta atrás para aliviar um pouco a pressão, porém Charlotte finalmente se assume como serva do nobre ao apoiar o sonho dele. Afinal, essa pode ser a chance dela dar às crianças que dependem dela um futuro como Ars desenhou. Mas antes, Rietz precisa testar a capacidade real da maga, portanto dá para ela um item mágico que encontrou no chão da sede do Albert, na esperança da garota mostrar que veio. Não é que o Malcano não confie na avaliação do mestre, porém ele precisa ver com seus próprios olhos o dom daquela que vai dividir a linha de frente com ele numa guerra que se aproxima. Charlotte vê sentido nesse desejo, mas lembra que não faz ideia do que fazer, já que nunca lançou feitiços antes. Pacientemente, Rietz dá os primeiros fundamentos, então a garota experimenta sua primeira magia, Igni Erupt. O frasco borbulha, causando um acúmulo de chamas que resulta numa bola de fogo que explode no céu de forma avassaladora, deixando os dois garotos sem palavras diante desse poder inesperado. Não só os dois, mas como toda a Canarre, que podia ver a explosão se alastrando pelas nuvens num espetáculo belamente assustador. A potência era tanta que o artefato que Charlotte usava se quebra, então ela olha para os colegas e vê que de fato ela é incrível e que eles estavam falando a verdade. Cheia de moral, ela pergunta se realmente vai ter direito a quarto e alimentação como serva, e Ars complementa que também vai rolar um salário, mesmo que não seja muito. Charlotte pede para que seu pagamento seja enviado diretamente para as crianças que ela cuida, porque sem isso elas não conseguirão sobreviver, já ela pode se virar só com teto e comida. Sendo assim, Ars dá sua palavra de que vai cumprir o acordo, e logo declara que mal pode esperar para ver esse futuro prometido. Dessa vez, Charlotte se ajoelha e se compromete a lutar por esse novo destino, porém o jovem nobre dispensa essa formalidade, o que alivia a garota que não sabe falar palavras difíceis e é mais velha que o mestre. Dito isso, Ars volta a descer o morro porque a barriga dele já começou a roncar, e seus dois seguidores vão atrás do moleque, junto da promessa do futuro que ele tem o poder de proporcionar. Voltando à cidade, Charlotte tem um emocionante reencontro com as crianças, enquanto Ars celebra esse novo achado que pode decidir uma guerra. O herdeiro compreende que Charlotte e Rietz são forças que podem trazer prestígio para a família Loven, mas esse poder nas mãos também vem acompanhado de uma forte pressão, e que o Ars mais teme é atrair a confiança daqueles que acreditaram na sua visão de futuro. Seja como for, Ars Loven fez uma promessa e jurou dedicar sua vida a cumprir ela. No dia seguinte, Charlotte degustava um espetinho igual a um monstrinho, e Rietz avisa que ela vai ter que comer igual gente para sentar na mesa com o mestre Loven. Porém, bate um sono na garota e ela avisa pro Arzinho que vai tirar uma soneca, e o Malcano fica irado com a falta de trato ao se referir ao mestre. Ao chegar em casa e apresentarem Charlotte pro Raven, o pai do Ars recusa uma mulher no campo de batalha por ser perigoso demais. Então o garoto pede para Charlotte explodir tudo de novo para convencer o velho Ranziza, que no mesmo segundo dá as boas-vindas à mais nova maga da casa Loven. Tempos depois, no ano 206 do calendário Summerforth, Ars comemora a volta para casa do seu pai em segurança. Afinal, o distrito Canarre, onde fica o território do nobre, tem lidado com disputas contra a província de Seitz, e junto de suas tropas, Raven participa de batalhas para somar com as forças de Canarre. Nesse último conflito, mais uma vitória foi protagonizada pela poderosa maga Charlotte Wraith. 3 anos após ser recrutada, Charlotte já possui enorme fama nessa guerra e era temida em todas as linhas de frente, e por isso recebeu o apelido de Princesa das Chamas de Loven. A adição desse talento e liderança para forças de Lamberg gerou um grupo de magos que revolucionou os métodos de guerra da casa Loven para sempre. Enquanto isso, as criadas trazem o casal recém-nascido de gêmeos caçulas do Ars, Crazy Rain, para comemorar a volta do pai. Avaliando os irmãos, Ars vê que o Crazy tem potencial para ser um prodígio da infantaria, enquanto a pequena Rain demonstra uma inclinação surreal para a estratégia. E por falar em talentos, Rietz avisa o mestre que pode ter encontrado novos recrutas com potencial, uma família de caçadores que se mudou para Lamberg. 2 dos irmãos são altos e fortes, e estão na boca do povo desde que chegaram. Dito isso, Malcano prepara Macaroni, o cavalo do Ars, para eles partirem na jornada em busca desses talentos, que vivem próximos à floresta da vila. Charlotte espiona os companheiros e surge para acompanhar a missão como guarda, já que tá de folga. Ars entende que ela quer ir junto, mas não tão junto assim. Charlotte reclama da lentidão do cavalo, então Rietz explica que a garota cresceu bastante e agora faz um pezinho a mais no lombo do bicho. Nessa hora, os dois começam a discutir sobre quem
porque vai a pé até o destino. Então cada um argumenta que é mais importante nessa missão e pro mestre em geral. Então, Ars se cansa e lembra que não pode brigar com o coleguinha, e que é bom se preparar porque hoje vem mais gente para compartilhar dessa saudável amizade. Nessa hora, uma flecha certeira atravessa a floresta e acerta em cheio algo no caminho. Feito isso, os irmãos caçadores surgem para verificar a presa, e Rietes supõe que esses sejam os irmãos que todo mundo tá falando. Assim, Ars avalia os dois e vê que Gatos, o irmão maior e de cabeça raspada, possui talento para infantaria, enquanto Marcos tem potencial para ser um grande arqueiro. Por isso, Ars pede um favor para os irmãos, então logo todos aparecem na cabana dos garotos, e Greg, o pai deles, oferece um banquete para alimentar os visitantes de tão longe. Charlotte se aproxima por uma carne e pergunta de qual animal é, então Gatos explica que é do sul, que eles caçaram naquela hora, e por mais que sejam difíceis de caçar, vale a pena. Vendo a garota se lambuzar toda na casa dos outros, Rietes tenta fazer ela mostrar mais educação, enquanto o dono da casa questiona o que o filho do seu senhor deseja. Então, Ars explica que gostaria de levar Marcos e Gatos para servir a casa Louvain como soldados. Então a família de caçadores comemora ao ver o sonho dos moleques sendo realizado. Depois, o pai deles comenta que Ars parece ser bem mais maduro que seu filho Rosel, apesar da idade ser parecida. E enquanto o homem explica que o caçula não é tão talentoso quanto os irmãos mais velhos, uma mãozinha aparece debaixo da mesa para sequestrar um pão da mesa. Mas quando o pivete ia fugir, o pai dá um esporro nele por não cumprimentar as visitas, ainda mais que lá tá o filho do senhorio. Rietes nota que o cabelo do pequeno é diferente dos mais velhos, enquanto Ars avalia a criança como que não quer nada, e logo se engasga com o chá ao descobrir a inventividade extraordinária que o garotinho possui, como se fosse Kuroda Kanbei renascido. O valor de 109 desse atributo provavelmente não seria achado em nenhum outro lugar de Summerfort, e se lapidado, o garoto de 5 anos pode se tornar um aliado brilhante. Sendo assim, enquanto o pai continuava esculachando o garoto, Ars afirma que também quer levar ele como servo. Então, ele se aproxima do Rosel e pergunta o que ele acha de servir a casa Louvain, mas o garotinho tá com medo de ter que lutar, então fantasia que os três estranhos são seres malignos tentando raptarem ele, fazendo ele gritar que não quer morrer e se fechar no quarto. Feito isso, Ars sente o golpe de mais uma rejeição, coisa que o Rietes tem a impressão de já ter visto antes. O pai explica que Rosel perdeu a mãe há 2 anos, e desde então ele só fica retraído no próprio canto, ao invés de cortar lenha e treinar com o arco, como qualquer filho de caçador dessa idade. Por isso, o homem acha que o caçula não terá serventia nas batalhas de Lamberg. No entanto, o herdeiro da casa Louvain explica que o talento do pequeno não é com a força física, mas sim com a mente, como um estrategista. Então o pai reconhece que o garoto é inteligente e desembola bem na fala. Dito isso, Ars tenta conversar com Rosel mais uma vez, mas ao entrar no quarto dele, o garoto lia um livro isolado, até que se apavora como se tivesse visto um monstro. Para tranquilizar ele, Ars pergunta se ele curte ler livros, então o garoto responde que gosta, por mais que este seja o único da casa e que sua mãe sempre lia para ele. Por se achar um inútil, Rosel via na leitura uma forma de escapar desses pensamentos negativos que rondam sua mente. Portanto, Ars convida ele para conhecer a biblioteca da sua casa, um lugar cheio de livros onde ele pode levar quantos quiser. Com certa relutância, o caçula Kisha aceita o convite, desde que seus irmãos vão juntos para protegerem ele. Ao chegar lá, a criança chora ao ser violentada por uma fera maligna, segundo ele, e os mais velhos ficam impressionados com o tamanho daquele lugar. Ars diz que Charlotte, a comandante dos magos, vai levar eles para conhecerem o quartel, e os garotos ficam entusiasmados ao verem uma mulher no comando de uma unidade. Em seguida, o herdeiro leva Rosel para a biblioteca, e o moleque fica de queixo caído com aquele paraíso ao seu dispor, coisa que ele nunca sonhou em um dia ver. Assim, Ars se ausenta para resolver outras questões e deixa Rietes a cargo de ficar de olho na criança. De repente, Ars se lembra de algo importante e volta correndo para a biblioteca à procura do Rosel, mas o pivete estava só a capa do Batman depois de ter devorado dezenas de livros seguidos e incorporado mais conhecimento talvez até do que o próprio Einstein. Com isso, Ars nota que a inventividade do garotinho estava disparando pro alto só nesse meio tempo, até que os irmãos mais velhos chegam. Gatos comenta que não entende a graça do Rosel fazer isso, já que ele nem sabe ler, e Ars pergunta que história é essa. O rapaz explica que só a mãe dele sabia ler, enquanto os outros, como caçadores, nunca precisaram. Nessa hora, o caçula acorda e Ars aproveita para questionar se ele sabe ler ou não, afinal, e tudo que o garoto lembra é que sua mãe lia para ele quando ele era menor, e que tentava combinar o que ela lia com as palavras da página, até que um dia ele começou a ler sozinho. Como o Rosel tinha só 3 anos, todos os presentes ficaram espantados com isso, e Ars em específico sabe que não pode desperdiçar um talento como esse. Com a chegada da noite, Ars tenta descobrir como vai explicar o talento do caçula pros Kisha, então Rietes aconselha ele a mostrar pro Rosel e pro Greg que tem maneiras de caçar sem um arco. Após pensar sobre, o nobre reúne os irmãos Kisha mais uma vez e pede pro mais novo criar uma armadilha para caçar um sul. Marcos e Gatos comentam que seria mais fácil eles mesmos pegarem esse animal, se for para ser desse jeito, mas o Ars bota sua confiança no Rosel, convencendo
convencendo ele que sua arma é o cérebro. Rosel continua sem acreditar na sua capacidade, porém seus irmãos também apoiam o pequeno, o que faz ele querer tentar, na vontade de provar que pode ser útil. Mais tarde, Greg olhava um cercado com vários Sul, e Marcos conta que isso foi graças a uma armadilha que o Rosel criou. A criança conta que pensou nisso para quando seu pai tiver que caçar sozinho com a partida dos filhos mais velhos. A armadilha induz os Sul a pecarem por sua tendência de investirem contra qualquer coisa amarela, e assim que eles atacam a cerca pintada, ela levanta com impacto e prende os animais do lado de dentro. Além disso, Rosel espalhou ervas pelo campo porque bebês e mães em amamentação não gostam desse tipo de planta. Ao evitar de matar os filhotes da espécie, Greg poderá manter a fluidez da procriação da espécie e não vai correr o risco de ficar na escassez. Depois da explicação, os mais velhos ressaltam a genialidade do caçula, enquanto o pai questiona se Marcos e Gatos vão partir amanhã, porque se for o caso, ele quer que Rosel vá junto. A criança começa a chorar, porém Greg implora para que o menor seja levado pelo nobre Louvain, então vira as costas e parte sem dar satisfação. Diante disso, Rosel agora tem certeza que seu pai odeia ele, só que Ars convence o garoto a voltar para casa e conversar com o pai, porque certamente ele tem seus motivos para ter agido dessa forma. Quando volta para o seu quarto à noite, Rosel reflete que sua mãe começou a ficar doente depois que ele nasceu, e que o pai culpa ele pela morte dela. Por sua vez, o fato de ser odiado pelo pai fez a criança acreditar que é a culpada pela morte da mãe, e essa culpa fez o garotinho se isolar cada vez mais, porque na sua cabeça, ele matou a própria mãe e é um inútil que não sabe ajudar a família. Por essa razão, Rosel Keisha preferia nem ter nascido. Ao mesmo tempo, Marcos e Gatos estão no telhado com Greg, e eles agradecem ao pai por criar eles até agora, e que trarão orgulho para a família como soldados. No entanto, Greg dá os créditos à sua falecida esposa pela criação dos rapazes, e por isso propõe um brinde a ela. Em seguida, Marcos questiona por que o homem falou daquele jeito com Rosel, já que a armadilha é fantástica. Então Greg responde que o caçula deveria odiar ele, porque ele nunca enxergou o talento do garoto, pois vivia focado só nas coisas que ele não podia fazer ao invés de estimular suas capacidades. Sendo assim, Greg se vê como um fracasso como pai, e por isso adoraria ver seu filho menor passando o resto da vida em um lugar onde seu talento possa brilhar. O problema é que Rosel é tão generoso quanto a mãe, o que faz ele se preocupar mais com o pai do que com ele mesmo. Portanto, a única forma de fazer o garoto partir é agindo dessa forma odiosa. Por fim, o pai pede pro Gatos e Marcos apoiarem o Rosel de uma forma que ele jamais conseguiu, e ao escutar isso da sua janela, o caçula não consegue segurar o choro. No dia seguinte, Ars chega para acompanhar os irmãos Keisha até Lamberg, e Rosel surpreende todos ao aparecer de mala e coia para partir junto de todos. Ars lembra que o garotinho vai ficar muito tempo sem ver o pai, mas ele diz não se importar. Diante disso, Greg se vira e volta aos seus afazeres do dia, porém o garoto volta atrás e grita com o pai que jamais poderia odiar ele, e por mais que seja imprestável agora, ele promete aprender tudo o que puder para ajudar a família no futuro. E quando esse dia chegar, Rosel quer voltar a morar com o pai. Dito isso, Greg se vira e responde aos prantos que mal pode esperar pela chegada desse dia. Também emocionados, os mais velhos agradecem pelo jovem nobre ter acolhido também seu irmão caçula. Então Ars ressalta que tanto faz o garoto ser servo dele ou não, porque ao ver Rosel restaurando seus laços com o pai, já alegriou bastante ver alguém do seu povo vivendo um pouco melhor que antes. Por último, os três irmãos se reúnem perante o novo mestre e juram lealdade a ele. Com o passar dos dias, o pai do Ars, Raven, começou a ficar doente. Na época, o primogênito da casa Louvain tinha 9 anos e pedia ao pai a responsabilidade de liderar a próxima excursão. Porém, Raven não podia deixar as coisas como estão nas mãos de uma criança. Afinal, há um ano atrás, o governador de Mission ficou doente e morreu, antes de nomear seu filho mais novo, Vasmark, como sucessor. Porém, o filho mais velho, Kouran, acusou o irmão de ter falsificado esse documento. Mesmo considerado pouco promissor, Kouran fez seu nome em batalha e ganhou a influência de servos que desejavam ele como líder máximo. Dessa forma, a nação ficou dividida entre os apoiadores do filho mais velho e os do mais novo. Aproveitando essa divisão, a província vizinha de Seitz lançou ofensivas contra o oeste de Mission, e no meio dessa guerra, Raven Louvain ficou doente, causando instabilidade e incerteza em Lamberg. Enquanto isso, uma carruagem segue viagem numa noite chuvosa em direção a Lamberg. Uma garota que está sendo carregada acredita que os céus estejam do lado deles nessa estrada. A parte das lutas pela defesa de Mission, Raven quer resolver o assunto do casamento do filho quanto antes, por isso já arranjou tudo e quer o comprometimento do rapaz com essa causa. Por essa razão, Ars conta para os seus amigos que recebeu uma carta da sua noiva, e Charlotte abraça o garoto, brincando que achava que ele iria casar com ela. Porém, o garoto não tá no clima da brincadeira, porque ele não tá sabendo lidar com esse fato. Por falar nisso, Ars é avisado que sua noiva tá na porta da casa dele naquele exato momento. Na sua última vida, Ars não teve nem ao menos uma namorada, por isso não sabe onde enfiar a cara enquanto vê sua futura esposa saindo da carruagem debaixo da tempestade. Ao retirarem a capa dela, é revelada uma linda mocinha que se apresenta como Lícia Plade, com toda a simpatia do mundo. Nessa hora, Ars descobre o que é a paixão à primeira vista. Ao mesmo tempo em
que se assusta com a diplomacia 100 e a ambição de 80 pontos que ela tem, já que parece ser tão inocente. Por isso, ele considera que seja atuação da parte dela para causar uma boa impressão, e talvez sua real intenção seja dominar a família Louvain. Diante da postura estranha do anfitrião, Jean, o mordomo da mocinha, diz que com certeza Ars tá pasmo com a beleza dela, e por isso tá agindo desse jeito. Então Lícia fica envergonhada e o jeito encantador dela dá outra pontada de paixão no garoto. Logo Ars chama a noiva para conhecer sua casa, e já de início o mordomo questiona o motivo de um Malcano tá ali dentro. Em resposta, Lícia afirma que as glórias de batalha de Rietsmusses chegaram até as terras deles, por isso Jean não tem direito de falar mal daquele homem. Diante disso, Jean pede perdão, enquanto Ars se impressiona com a postura da garota. Mais pra frente, as funcionárias da casa dão as boas-vindas à noiva do herdeiro e presenteiam ela com um buquê de flores, fazendo a jovem se emocionar com a calorosa recepção e se apresentar a todos, reconhecendo o trabalho impecável nessa celebração. Durante o banquete, era como se o idioma dos dois fosse completamente diferente, com Ars tendo sido criado como o herdeiro em tempos de instabilidade política, enquanto Lícia demonstra uma graciosidade genuína e leve. Aliás, ao saber que a garota gostaria de conhecer a bela cidade de Lamberg, o herdeiro se oferece para levar ela quando o tempo estiver limpo. Então Lícia pede para ele não se preocupar com isso, ao mesmo tempo que o tempo se abre novamente com o sol forte. Ars pensa que a moça é capaz de manipular o clima, mas na verdade ela observou o movimento das nuvens e supôs que a chuva seria passageira. Espiando a conversa com a Charlotte, Rosel acha a Lícia simpática, porém algo nela é assustador, assim como a bruxa também acha, por isso pressente algo de ruim. Mais tarde, Ars cumpre sua promessa e leva sua noiva para passear em Lamberg, e logo os moradores se mostram curiosos com a nova companhia do sucessor de Raven Louvain. Duas senhoras planejam celebrar esse fato, enquanto o garoto queria poder dizer para elas que talvez sua noiva seja uma ameaça para o reino. Em outro canto, dois homens brigavam porque o fabricante de móveis encomendou pedras mágicas de fogo e o comerciante trouxe pedras mágicas de som. Como futuro governante, Ars se sente na responsabilidade de resolver essa situação, mesmo com medo de Lícia achar ele incompetente em caso de falha e ver nisso uma brecha para conquistar seu título no futuro. Para resolver as coisas de uma forma menos pacífica, Charlotte surge conjurando uma das suas magias, até que Lícia percebe que diante dela estava a famosa maga Charlotte Wraith. Sendo uma fã, a criança pede um aperto de mão. Feito isso, Lícia se dispõe a resolver o conflito, em troca de um favor do seu noivo caso ela consiga. Assim, a garota se apresenta como noiva do futuro senhor das terras de Lamberg. Na hora, os marmanjos param de brigar e elogiam o noivado do garoto Louvain. Em seguida, Lícia pede para comprar as pedras mágicas de som para o seu reino, já que lá não tem como extrair esse recurso. Portanto, ela pagaria um preço alto por elas. Ao mesmo tempo, por lá existe um vulcão de onde são tiradas pedras de fogo, e levando em conta que são abundantes, o reino dela poderia vender a um preço mais barato, favorecendo todos os lados da negociação. Por fim, Lícia diz que tudo isso foi ideia do Ars, que toma um susto com essa declaração. Os dois homens em conflito ficam felizes com a preocupação do nobre com as pequenas causas da sua cidade, e já que foi jogado no meio da treta, Ars aproveita para sugerir que eles firmem contratos formais em meio a qualquer negociação para evitar problemas futuros. Na volta para casa, no fim de tarde, o casal começa a se dar melhor depois desse evento juntos, porém Charlotte faz questão de afirmar que a solução daquela briga não quer dizer que ela aceita a Lícia, e em seguida vai embora. Triste, Lícia pede pro Ars realizar o favor que ela pediu caso resolvesse a briga, então ela pergunta que tipo de pessoa o Ars gosta. Ars acha que isso é algum tipo de pegadinha, mas de todo jeito começa a pensar que não deve conseguir ser mais esperto que ela. Por isso, ele bate de frente com a garota e diz que gosta de pessoas que falam o que pensam e não escondem nada dele. Tranquilamente, Lícia promete manter isso em mente e continua andando, deixando o nobre sem saber como reagir. À noite, os dois comemoram uma refeição chique que o Rietes planejou, e a Charlotte fez uma apresentação mágica para entreter o pessoal. Na hora de se deitar, Ars lamenta não ter descoberto o que a Lícia queria, mas como ela vai passar a noite ali, ele poderia se esforçar mais amanhã. Porém, ele teria uma prorrogação com a garota ao descobrir que ela estava escondida debaixo das suas cobertas. Já que ele disse que gosta de pessoas que falam o que pensam, ela gostaria de ter uma conversa franca com o garoto. Então, Lícia confessa que gostaria de saber o que Ars acha dela, levando em conta que ela diz ter um talento para dizer como as pessoas se sentem só de olhar para elas. Por exemplo, ela percebeu que o garoto teve um olhar de suspeita para ela quando ela chegou, e por mais que ela reconheça que tem a habilidade de criar confiança rapidamente com as pessoas, parece que tudo que ela fez só reforçou a suspeita do Ars. Sendo assim, o jovem é honesto ao revelar que possui a capacidade de ver as habilidades e aptidões de todas as pessoas, e saber que a ambição da Lícia é elevada faz ele pensar que suas ações são inteiramente calculadas. Lícia explica que possui sim uma ambição grande, mas só o tipo de ambição que é permitida às mulheres, como um homem incrível se apaixonar por ela à primeira vista. Ars reconhece que nesse mundo o caminho para a filha de um senhor é sempre se casar com um homem poderoso, ou seja, estar noiva de um herdeiro de pequenas terras como Ars não seria o ideal. Mesmo sem que ele dissesse nada, Lícia percebe o que ele está pensando e concorda que o território da família Louvain é pequeno e que teria rompido o casamento caso Ars mostrasse ser de baixo nível. No entanto, passa
Passar esse dia com ele fez Lícia mudar de ideia e decidir se casar, e por mais que hoje sua influência não seja grande, o potencial do Ars vai fazer com que seus domínios tenham um grande futuro. Aliás, ela viu como o povo da cidade gosta do jovem sucessor, e como a notícia do casamento dele movimentou as massas de uma forma positiva, e ser amada é a melhor qualidade que um Lorde pode ter. E depois do que viu hoje, a própria Lícia Playde passou a amar profundamente tanto Ars quanto Lamberg. Dito isso, mais uma vez Ars fica sem saber o que fazer e apenas diz obrigado, enquanto sua futura esposa decide voltar para o seu quarto. Assim que ela se vai, o garoto passa a se odiar por ter só agradecido de forma tosca, numa declaração daquelas. Afinal, Lícia não só disse amar ele, mas também demonstrou ter ambições de boa índole, e nem ao menos questionou a habilidade de avaliação dele. Do outro lado da porta, Lícia também se cobra por ter invadido o quarto de um cavalheiro no meio da noite e ainda ter fugido por puro constrangimento. Mas ainda assim, pelo menos essa foi a primeira vez em que ela disse pra alguém como realmente se sente. Levando em conta que a nobreza é um ninho de cobras onde todos mentem e manipulam uns aos outros em busca de poder, Lícia sempre odiou ver o sentimento de cada uma daquelas pessoas, até que um dia ela presenciou o casamento de uma mulher da baixa nobreza com um homem extremamente poderoso, e percebeu que essa poderia ser sua forma de escapar desse mundo terrível de conspirações. A partir desse dia, a habilidade de ler sentimentos que ela tanto odiava acabou se tornando uma forte aliada. Com o passar dos dias, até seu destino levar ela até a casa Loven, sua intenção era só formar um vínculo favorável com um território de pequeno porte. Porém, seu noivo arranjado via ela com extrema desconfiança, apesar de toda a simpatia e regras de etiqueta que ela aprendeu nos seus anos de nobreza. Por conta dessa suspeita, o herdeiro parecia fechar as portas do seu coração e da sua casa para a jovem. Porém, naquela descida até Lamberg, em certo momento, Ars demonstrou preocupação em sua noiva andar nas ruas difíceis da cidade com os sapatos que ela usava. Portanto, deu para ela uma pomada caso ela crie bolha nos pés. Após esse ato de bondade, Lícia passou a enxergar um futuro naquele lugar, ao lado daquele garoto que fez ela se sentir parte de um mundo onde a mentira e a manipulação não são as principais características. Por conta de tudo isso, ela ficou encantada por Ars Loven e agradece a Deus por ter dado esse dom para ela, porque hoje sabe bem como usar isso. E no fundo, ela sabe que Ars vai ter problemas com essa generosidade quando governar de fato. Por isso, Lícia quer estar do lado dele para impedir os outros de destruírem esse belo mundo que ele vai construir quando assumir o controle de Lamberg. Depois da partida da sua noiva, Ars e ela passaram a trocar cartas, e em uma delas ele fica feliz pelas sementes de flores que ele deu para a futura esposa estarem crescendo, porque certamente estarão ainda maiores na primavera que tá por vir. Naquele dia, Lícia agradeceu com sua gentileza de costume e comentou no pé do ouvido do Ars que ele não respondeu a sua declaração de amor. Mais uma vez, o rapaz fica com cara de bobo, mas Lícia toma a frente de novo e garante que vai conquistar o coração dele até os dois se casarem. Somando a isso, a disputa pelo trono de Michan deu um tempo, trazendo tempos de paz de volta para Lamberg. Além do Lord Raven tá melhorando aos poucos da sua doença. Da próxima vez que sua amada vier, Ars quer apresentar os dois, quem sabe durante um belo banquete, e dizer ao seu pai que deseja casar com aquela bela garota. Porém, ao completar 11 anos, Ars viu a condição do seu pai piorar gravemente, e o médico avisa o garoto para se preparar para o pior. Ars sente que não retribuiu bastante pelo que seu pai fez por ele, então ele gostaria de mais tempo para acertar isso. Enquanto isso, no Castelo Arcantes, um homem invade a sala do trono com uma adaga e perfura as costas do governador, que tentava fugir. Apesar de não terem conseguido evitar a morte do seu líder, alguns guardas chegam a tempo de capturar o criminoso. Porém, ele se joga na vidraça atrás de si e cai de cabeça no chão, perdendo a vida para não ser pego. Algum tempo depois, Raven Loven recebe a notícia de que o governador de Michan foi executado. Por isso ele quer saber de Rosel o que deve acontecer em seguida, e o garoto acredita que uma guerra terrível vai começar em breve. O Lorde concorda porque a morte do governador vai elevar a disputa pela sucessão ao trono para o seu ponto mais crítico. Esse é o momento em que o governador de cada distrito se verá obrigado a escolher um dos lados da batalha, seja a favor do irmão mais velho, Coran, ou do mais novo, Vasmark. O chefe do distrito de Canarre, Lumiere, deve escolher o Coran, e quando isso acontecer, Raven avisa seus subordinados que Lamberg deve seguir logo atrás sem objeções. Dito isso, o mestre da casa Loven tenta se levantar para iniciar os preparativos, porém suas forças estão chegando ao fim, preocupando cada vez mais seus subordinados. No mesmo dia, uma carta de Lumiere chega pedindo uma reunião no castelo Canarre em 3 dias. Como Raven está indisposto, Riet se oferece para ir com a Charlotte, porém Ars assume a responsabilidade para si e se coloca como representante da província nesse evento. No dia seguinte, no domínio torbequista, Lícia Playde sente o vento em seu quarto como que anunciando uma mudança de maré. Dias depois, os representantes de Loven chegam até a capital para aguardar a reunião na capital. Ao chegar no portão, Ars se apresenta para o guarda e mostra o convite que recebeu, mas ainda assim o guarda questiona se uma criança seria mesmo a representante legal de Loven. Charlotte se mete na conversa e questiona se o guarda vai duvidar disso mesmo. Então o homem percebe que ali está a princesa das chamas, com o ceifador de Loven, logo ao lado. Nenhum dos companheiros sabia desse apelido tenebroso do Malcano, e Riet
confessa que também não é muito fã, porque faz parecer que ele é algum tipo de louco sanguinário. Seja como for, a presença dos dois heróis de Lorraine convence o guarda que ali era a delegação genuína daquele território, então permite a entrada de todos. Lá dentro, Charlotte pede pro Ars dar uma respirada, porque ele parece ansioso, olhando pros lados como se esperasse um ataque surpresa. Um pouco mais à frente, Menas Winard, um servo do chefe do distrito, aparece para receber os convidados. Menas lamenta a doença do Lorde de Lorraine e garante que sempre ora pela sua melhora. Ars avalia o homem e vê que sua média de status é definitivamente alta, sendo um verdadeiro multitarefas. Como a fama dos habilidosos subordinados de Ars percorreram os 4 cantos do continente, o servo de Lumeire oferece um trabalho para os heróis de Lorraine ali em Canarre, deixando Ars com o coração na boca. Porém, Lietz e Charlotte dizem que eles juraram lealdade à casa Lorraine. Sem ressentimentos, Menas reconhece que Lamberg parece um ótimo lugar para se viver, então guia os convidados até a reunião. Ao entrar na sala, Ars se mostra um pouco afobado e entra falando alto seu nome para os demais presentes, mas ninguém nem esboça uma reação diante disso. Sem graça, o garoto engole seco e se vira sozinho, sentando numa das cadeiras da mesa. No entanto, um dos lords comenta nessa hora que há muito tempo os dois não se viam, e que foi uma boa apresentação do rapaz. Ars nota que é Crower Slow, senhor de Colmeire, que brincava muito com ele quando era pequeno. Para relembrar os bons tempos, o velho entrega um saco de biscoitos pro garoto, que fica encantado, enquanto o outro convidado não parece gostar tanto assim do herdeiro de Lamberg. Porém, mais intimidador ainda é quando o próximo homem entra na sala, e todos em volta ficam de pé e abaixam as cabeças. Se tratava do chefe do território de Canarre, Lumeire Pires. Ars analisa os atributos do governante e vê que eles fazem jus à sua posição de destaque. Nada especialmente chamativo, mas perfeitamente equilibrado. E o que falta ao chefe, seu servo Menas compensa. Sem dúvidas, os dois juntos tomam as melhores decisões para Canarres. Então, dando início à reunião, Lumeire agradece a presença dos convidados e anuncia que vai apoiar o irmão mais velho, Coran, exatamente como Raven previu. Como não tiveram objeções, Lumeire ressalta que a província de Seitz deve recomeçar seu ataque para aproveitar a situação. Portanto, todos os lords aliados devem juntar suas forças e se prepararem para a guerra. Com o fim da reunião, Ars dá um profundo suspiro de alívio de tão nervoso que estava, até que Lumeire empeçou a bordo do jovem rapaz. O chefe de Canarre lamenta a doença de Raven e comenta que Lorraine pode até ter um território pequeno, porém vem demonstrando uma força que ultrapassa os limites das suas fronteiras, e é magnífico para ele ver Ars representando a casa Lorraine com apenas 11 anos. Por essa razão, ele coloca muita expectativa no jovem, além do Lietz e Charlotte, e quando Lumeire vai embora, todos concordam que precisam suprir essa expectativa. No entanto, o homem que estava olhando com cara de raiva pro Ars volta a se aproximar, se apresentando como Ramon Plade, senhor de Torbequista, ou seja, o pai da Alicia. Ramon alerta que sua filha tem andado insatisfeita com as cartas que Ars envia. O garoto reflete um pouco e lembra que na última resposta que estava escrevendo para sua amada, seu pai desmaiou e o governador foi executado, por isso ele acabou esquecendo. Sem revelar essas coisas pro chefe de Torbequista, Ars pede perdão e garante que vai escrever uma resposta assim que chegar em casa. Amon lamenta que sua filha esteja sofrendo daquela forma, uma vez que sempre foi sensata e equilibrada nos sentimentos. Ainda assim, Amon reconhece que também ignorou muitas vezes o jeito delicado da sua filha, porque os afazeres do seu cargo acabavam tomando muito tempo e causando esse distanciamento. E como a nobreza é um palco de traições e mesquinharia, certamente Lícia se sentiu solitária naquele meio. Por conta disso, o governador reconhece que grande parte da culpa é dele, e que não é justo direcionar essa raiva pra cima do Ars. Então ele pede perdão e considera Raven como um guerreiro corajoso e poderoso, e isso levou ele a acreditar que sua filha estaria em boas mãos com o filho herdeiro da casa Lorraine. Sendo assim, Amon espera que Ars tome conta da sua querida Alicia. Ars se sente um pouco constrangido com a humildade daquele lord, mas ao mesmo tempo garante que vai fazer de tudo para fazer Licia Plade feliz. Dito isso, o pai da sua pretendente pede pro garoto também declarar isso pra garota, e logo se vai. Ao voltar pra Lamberg, Ars avisa ao pai que Lumeire tá do lado de Coran, como esperado. Raven ressalta que seu filho foi representar o território sem nem avisar ele, fazendo Ars achar que iria levar um esporro, porém o chefe diz que foi um ótimo trabalho. Feliz e sem perder tempo, Ars Lovey vai direto pro seu escritório escrever uma carta de resposta para sua noiva. Nessa correspondência, ele justifica sua demora e pede perdão por isso. Além disso, ele menciona ter conhecido o pai de Lícia, um homem bondoso que se preocupa com a filha. Apesar disso, a guerra parece cada vez mais próxima e assombra o continente de Summerforth. Por isso, Ars espera que as casas Lorraine e Plade possam lutar em conjunto para superarem essa situação. Após terminar sua carta, Ars se questiona se Lícia estaria aterrorizada num momento como esse, mas de qualquer forma, ele jurou vencer a guerra e proteger a nobre. Mais tarde, Ars está tendo dificuldades para treinar com Lietz, mas insiste nisso porque precisa se sentir pronto para ir para a batalha. Lietz acha que o garoto deveria fazer uma pausa, porque eles estão duelando o dia inteiro. Mesmo assim, Ars pede para continuar o treinamento, porque ele não conseguiu melhorar ainda, ao contrário dos outros soldados de Lamberg.
Lamberg. Falando nisso, ele lembra que liderou as tropas numa batalha simulada e foi um fracasso total. Afinal, por mais que lesse sobre as guerras nos livros, o garoto não tinha nenhuma experiência real com ela. Acima de tudo, o jovem reconhece que sempre recua quando os soldados de verdade atacam ele pra valer. E por mais que saiba que Yates e Charlotte vão estar ao lado dele pro que der e vier, Ars não quer ir despreparado pra guerra e acabar se tornando um peso pros dois. Nesse meio tempo, Rossel chega correndo pra entregar uma carta pro seu mestre, que dizia que a província de Seitz está enviando forças pra Colmeire. Por isso, Lomeire pediu pra Lamberg entrar em campo de batalha imediatamente. Colmeire é o território do Crow, que fica na fronteira com Seitz. Um pouco mais à frente fica Lamberg, e Ars sabe que seu território seria engolido logo em seguida caso Crow seja derrotado pelas forças inimigas. Diante disso, Ars assume a liderança das tropas, mesmo com medo evidente, e Yates faz questão de dizer que a mera presença do garoto já dá coragem pra lutar, e que ele mesmo vai garantir essa vitória. Mais tarde, ao reunir seu exército, Ars Loven anuncia diante de todos que vai liderar todos na batalha para proteger Canarre. No entanto, Raven surge milagrosamente e afirma que não pode deixar seu filho entrar nesse campo de batalha ainda, por isso vai assumir a frente das tropas. Ars lembra que seu pai não está em condições de lutar, então Raven responde que morreria com honra para proteger seu território. Yates ia argumentar alguma coisa, porém o Lorde manda ele ficar fora disso. Assim, Ars intervém de novo e compreende a preocupação do pai, porém ressalta que Yates e Charlotte estarão com ele o tempo inteiro, por isso voltará com a vitória. Por outro lado, Raven diz que o problema não é esse. A dura verdade é que Ars ainda não tem cara de guerreiro, e a expressão de confusão do jovem diante dessa afirmação faz seu pai ter ainda mais certeza disso. Por isso, Raven manda Goulart trazer aquele homem da masmorra. Pouco tempo depois, os soldados trazem um prisioneiro barra morda, condenado pelos piores crimes que a humanidade possa imaginar. A doença de Raven atrasou a execução desse homem, então ela vai ser realizada agora. Raven vai tirar a vida desse homem diante do filho, e caso Ars não perca a compostura ao ver essa cena, será considerado como um homem, ganhando permissão para comandar essa batalha. Assim, à medida que o machado ia se aproximando pro evento, os olhos do Ars marejavam, porque essa era uma cena inédita para ele. Por outro lado, Barra Morda faz questão de lembrar que ele mesmo já fez muitas execuções, e as melhores foi quando ele cortou moleques como Ars, porque é delicioso ver o medo tomar conta dos olhinhos inocentes deles. Dito isso, Raven anuncia a execução e levanta o braço. Quando ele abaixa o braço novamente, o executor dá o golpe fatal no prisioneiro, e o Lord Loven observa atentamente a reação do filho, que tenta conter seu pavor dentro de si, mas transborda a agonia quando o sangue do criminoso se aproxima carregando junto sua cabeça. Apesar da reação, Raven considera isso normal para qualquer um que vê isso pela primeira vez, assim como foi com ele próprio. Porém, o chefe ressalta que um homem que se abala perante uma só morte ainda não está pronto para liderar um exército, onde inúmeros perderão suas vidas. Por essa razão, Raven vai assumir o comando. Decidido isso, as tropas de Lamberg seguem seu comandante em direção ao campo de batalha, enquanto Ars é deixado para trás com uma sensação de desgosto e fracasso. Yates, Charlotte e Rossel correm para cancelar o garoto, porém Raven ordena que os três sigam imediatamente o ataque. Então, sem hesitar, os comandados acatam a ordem e seguem um caminho rumo à guerra, deixando Ars sozinho debaixo da forte chuva que começa a cair. Com isso, o garoto passa a se culpar por ainda ser só uma criança, não sendo capaz de assumir o comando das forças de Lamberg nesse momento tão crucial. Enquanto isso, na linha de frente, o conflito vai escalonando conforme os dias passam, e mesmo sem estar 100% recuperado, Raven lidera suas forças no campo de batalha contra os inimigos. Rossel Kisha fica encarregado de coordenar as tropas, recuando a infantaria e avançando os arqueiros de Lamberg. Perto dali, Charlotte usa todo o seu poderio mágico para abrir um rombo no muro da fortaleza inimiga, ao passo que o Raven continua sentindo os efeitos da sua doença ao tossir sangue. Segundo Ars ficou sabendo, nessa batalha, as forças de Canarre eram apenas metade do número do exército inimigo, porém as unidades de Loven fizeram a diferença e trouxeram a vitória sob a liderança de Raven, que desmaiou após esse embate. A campanha durou mais de um mês, e seu pai só foi retornar depois do seu aniversário de 12 anos. Vendo seu pai naquela situação, Crazy Ranch temiam pela vida dele, ao passo que sua mãe consolava as crianças. Ars recebe seus amigos de volta da guerra, e Yates fica preocupado com os ferimentos do mestre, porém ele explica que se machucou durante o treino e que não foi nada demais. Já quanto ao Raven, ninguém pode dizer o mesmo. Yates explica que, assim como relatou na carta para Ars, o Lorde lutou bravamente na linha de frente como um verdadeiro líder. Porém, ao final da campanha, talvez pelo acúmulo de tudo sofrido nesse evento, levando em conta sua grave doença, o Sr. de Lamberg colapsou. Perante os fatos, mais uma vez Ars se culpa por achar que seu pai foi à guerra por culpa dele. Yates argumenta que o Raven já estava fraco há tempos, e Ars retoma um estranho sorriso e aceita calmamente as palavras do amigo, para logo se despedir para ir treinar, mesmo que não esteja tão tarde. Com a partida do mestre, Charlotte comenta ter ficado sabendo que Ars treina todos os dias como se estivesse em perigo, por isso ela teme que até o jovem fique doente com essa obsessão toda. Nessa hora, Alicia Plade aparece na casa Loven pedindo desculpas por não ter avisado sobre a sua vinda a essa hora.
embora. Porém, ela ficou tão preocupada com Ars que não conseguiu pensar em mais nada. Afinal, os dois têm trocado cartas desde a primeira visita da princesa de Torbequista, e a garota sentiu o calor das emoções do seu amado mesmo pelas palavras. No entanto, algo mudou desde que o conflito se iniciou, como se Ars deixasse escapar através das letras o quão distante ele tá emocionalmente. Logo, para explicar o motivo, Rietes conta para ela sobre o caso da execução pública que o garoto presenciou, além do seu sentimento de inutilidade por não estar pronto para liderar o exército de Lorvain e ainda se culpar pela piora da saúde do pai. Ao escutar essa declaração, Lícia também se sente mal pelo seu noivo, tá passando por tudo isso e não ter tido apoio da sua futura esposa. Por isso ela pergunta onde tá o garoto. Em seguida ela vai até o campo de treinamento e vê Ars se degladiando contra um soldado e sendo derrubado. O soldado alerta o mestre que o corpo dele não vai aguentar tanta pressão, mas o moleque não quer parar por nada, porque seu pai liderou o exército mesmo doente e venceu, portanto ele precisa estar pronto para fazer o mesmo se quiser ser digno do seu posto. Presenciando a cena, Lícia fecha o portão do centro de treinamento, alegando que essa não é a hora de falar com seu noivo. Nesse instante, uma criada avisa que o Raven despertou, então Rosel chora e diz que vai contar pro Ars. Porém, a funcionária gostaria de conversar com os três antes. Depois, eles sobem pro quarto do Lorde, que pede perdão por continuar dando trabalho com sua doença. Falando não como Lorde, Raven questiona o que os garotos acham das suas vidas ali em Lorvain. Rietes responde que ali é o paraíso, comparado à sua vida de antes. Rosel conta animado que se diverte bastante por ali, e Charlotte sente que ali é sua verdadeira casa. Feliz com as respostas, Raven abre um sorriso e avisa que morrerá em breve, porque conhece bem seu corpo. Por isso, ele quer que os três ouçam com muita atenção. Ele confessa que não sabia o que fazer quando Ars trouxe eles para Lorvain, um Malcano, uma mulher e uma criança de 5 anos. Ainda assim, agora eles são os pilares desse domínio. Por essa causa, Raven deixa bem claro que tem um profundo orgulho de todos eles. Por fim, ele revela que tem um grande pedido sobre o Ars, então confiar a liderança de Lamberg a ele seria cruel. Estar diante da morte fez Raven perceber que ainda falta muita coisa para ele fazer, e uma delas deveria ter sido levar Ars pro campo de batalha quando ainda estava bem de saúde, mostrando pro seu filho que o mundo é um lugar perigoso, quando ainda era capaz de proteger ele, mas agora é tarde. Tendo isso em mente, o Lord Lorvain pede para que Rietes, Charlotte e Rosel apoiem seu filho. Ele não pede isso como um mestre, mas sim como um pai. Talvez ele seja só um pai coruja, porém Ars é um garoto gentil que é amado pelo povo, e que possui uma grande habilidade de ver o potencial nas pessoas. Dito isso, Rosel chora e conta que se não fosse o Ars, ele continuaria se culpando e nunca teria se entendido com sua família. Por isso vai fazer de tudo para apoiar o garoto. Charlotte admite que não entende muito sobre política e diplomacia, mas ainda assim ela bota muita fé na visão de futuro que o garoto tem, e essa visão foi o que deu sentido à vida dela. Por último, Rietes garante que vai lutar até ser o último de pé, caso alguém entre no caminho de Ars Lorvain, protegendo seu mestre mesmo que isso custe sua vida. Por outro lado, Raven diz que não quer isso, porque precisa do Rietes vivo para proteger Ars. Então os três juntos se curvam e agradecem por tudo que o Sr. de Lamberg fez por eles até agora. E antes de sair, Rietes pede uma coisa pro Raven. Em seguida, o Malcano chama Lícia para dentro do quarto. Ao entrar, ela lamenta conhecer o sogro nessas condições. Porém, o Raven comenta sobre a primeira vez que eles dois se viram. Na verdade, Lícia não sabia que eles já se conheciam, então Raven revela que foi ele que pediu para que a garota fosse noiva do Ars. Quando viu ela pela primeira vez, Lord Lorvain achou ela muito madura para sua idade, educando um garoto quase da idade dela na ocasião, além de mostrar uma profunda gentileza dentro de si. Raven lembra de ter pensado que queria uma esposa assim para o seu filho, por mais que a garota possa achar que o Ars não é muito confiável. Lícia entende que a gentileza do seu noivo pode deixar ele vulnerável, mas ele tá lutando todos os dias para mudar isso e ser como o pai. Ao escutar essa declaração, Raven sorri ao perceber que a garota tá apaixonada pelo Ars, e ela concorda que sim, do fundo do seu coração. Com a saída da Lícia do quarto, ela avisa que o Raven quer ver o filho. Os três pilares da casa partem para chamarem o mestre, então a princesa aproveita para agradecer Rietes por sua gentileza. Mesmo alegre com esse gesto, o Malcano acaba ficando para trás, se recordando dos momentos juntos do Raven, desde os treinamentos até as risadas juntos, e o garoto soca a parede por estar perdendo um verdadeiro pai, o único que ele teve nessa vida sofrida que ele foi obrigado a ter pelo preconceito da sociedade que o cercou. Algum tempo depois, Ars entra no quarto preocupado com seu pai, dizendo que pesquisou muito sobre a doença dele enquanto a batalha estourava, e por isso trouxe ervas medicinais para ajudar na cura, além de ter conhecido um ótimo médico na província. Sem responder às questões apresentadas pelo filho, Raven afirma que ele cresceu. Quando tinha a idade de Ars, o Lorde decidiu se tornar um guerreiro. Na verdade, ele não nasceu em Lamberg, mas sim numa vila rural na província de Michan. O Lorde de lá era um tirano que cobrava altos impostos, impondo uma grave pobreza a toda a população. Raven não aguentou isso e fugiu para a cidade com 10 anos. Por coincidência, foi o dia que
que o governador de Mission estava visitando a cidade. Por mais que suas memórias fossem vagas, ele se lembra bem do seu coração ter acelerado ao ver a imponência e grandiosidade do governador. Foi nesse dia que o Raven decidiu se tornar esse tipo de homem, que iria governar e liderar muitos soldados. Desde então ele estudou a arte da espada para se tornar um soldado, até evoluir ao ponto de ser indicado pelo Lumeiri. Quando se deu conta, o Raven tinha seu próprio domínio. Hoje, todos os seus servos, o povo e sua família são seus tesouros, e o verdadeiro coração de Lamberg. Dito isso, Lord Loven tosse mais intensamente, então ele comenta que Ars se sente culpado pela sua piora, mas ele explica que escolheu viver dessa maneira, e isso jamais deve ser considerado responsabilidade do garoto. Logo ele segura a mão do filho e diz que conta com ele. O jovem ameaça chorar, mas engole o choro e compreende as palavras do pai. Raven ressalta que a postura do garoto parece ter mudado, apesar de lamentar que ser filho de um Lorde tenha trazido grande peso para ele. Porém Ars assume que é feliz por ter Raven como pai, e o Lorde se orgulha das palavras de homem do rapaz. Depois ele brinca que o casamento do Ars com Alicia vai ser dureza, porque a garota tem mais o sangue da mãe do que do Hammond. Ars não sabia que seu pai era próximo do senhor de Torbequista, então o homem conta a história de quando tinha 16 anos e teve uma batalha simulada contra ele na frente do Lumeiri. Depois disso, durante a noite, os dois compartilharam memórias e tiveram um belo momento juntos, assim como foi com os outros dois pequenos Loven, Crazy Rain. Assim, no dia seguinte, o Raven Loven finalmente se foi, no ano 212 do calendário Summerforth. Durante o funeral, Ars chama seus irmãos mais novos e pede para eles se despedirem do pai. Diante do povo, o garoto deixa cair uma lágrima e afirma que seu pai ensinou para ele muitas coisas, como o homem incrível que era. Ontem, o senhor de Lamberg conversou muito com ele e colocou nas mãos do filho mais velho o comando desse domínio e de todos que ali habitam. Ars confessa que não é forte como o pai, no entanto ele é forte o bastante para prometer que vai cuidar e proteger cada cidadão de Lamberg mais do que qualquer coisa, mas para isso, Ars pede humildemente que o povo esteja ao lado dele. Dito isso, um homem se pronuncia a favor do herdeiro da casa Loven, e logo todo o povo se une ao coro para expressar seu amor pelo jovem Lorde. Nessa hora, Charlotte se lembra de um momento no campo de batalha ao lado de Raven, quando o homem pediu para ela pegar leve com toda a sua força, para deixar um pouco para quando Ars estiver dividindo a linha de frente com ela. Ao mesmo tempo, Rossel se recorda de uma noite onde estudava até tarde, porque queria ser útil pro Ars o mais rápido possível. Então Raven cobre o garoto e lembra que ele ainda é uma criança, e que ainda tem muito o que crescer junto do Ars, inclusive. Portanto, ele pede pro rapazinho não exagerar até lá. Já Alicia tem a memória recente de quando se despediu do sogro tão cedo na sua vida, e o homem pediu pessoalmente para ela apoiar seu filho de perto. Por essa razão, Licia Plade se sente feliz de estar presenciando esse momento, apesar dos pesares. Em seguida, Ars agradece o apoio da população, se vira e pede pro pai zelar por todos da terra de Lamberg. Com isso, ele respira profundamente e afirma que a partir de agora ele é o mestre da casa Loven. Então todos em volta se ajoelham, dando início a uma nova era, onde começa a lenda de Lamberg. Com o passar dos dias, dois homens conversam no restaurante sobre o rumor de que o governador de Mission foi morto pelo próprio filho durante a disputa pela sucessão. De olho na conversa, uma mulher encapuzada se aproxima e quer escutar mais desse papo que tá rolando. Aliás, ela pede para os caras pegarem uma bebida para ela enquanto contam essa história. 3 meses depois do funeral de despedida, Ars retorna ao túmulo solitário do seu pai e confessa que ainda não se adaptou à rotina de Lorde, mas tem certeza que vai conseguir com a ajuda de todos. Nessa hora, Rietz chama o garoto para seguir a caminhada, então ele aproveita para complementar que nunca estará à altura do pai, mas que tá fazendo do melhor jeito que pode. Após o fim dessa viagem, o grupo chega no Castelo Canarre, onde o conselho lamenta a partida do famoso Raven Loven, um tremendo talento no campo de batalha. Nesse instante de lamento, Lumeiri anuncia perante os demais que Ars, herdeiro de Lamberg, agora assume seu manto como chefe da casa Loven. O garoto reconhece que é inexperiente, mas promete dar tudo de si para cumprir esse papel com maestria. O Erslow menciona o semblante de nobre que o jovem assumiu, enquanto Plade dá as boas-vindas ao garoto à mesa. A partir de agora, Ars está em pé de igualdade entre os lords da região, por isso vai até sua cadeira para discutir os assuntos do momento. Lumeiri, o chefe do distrito de Canarre e principal voz do conselho, abre a reunião falando sobre o acordo de cessar fogo entre Coran e Vazmark. Coran, o lado que eles escolheram apoiar, reuniu um exército com sucesso. Dito isso, Ars sabe que a guerra é iminente, enquanto Menas continua explicando que a capital da província de Mission, Arcantes, é atualmente ocupada pelo irmão mais novo, Vazmark. Ele possui soldados e recursos em maiores números do que o mais velho, apesar de Coran controlar a cidade comercial de Templar.
o que dá vantagem econômica. Como o poder dessas cidades é parecido, quer dizer que a lealdade dos distritos vizinhos será um fator decisivo para a vitória. Pensando nisso, Khorane tá tentando proteger os distritos vizinhos. No entanto, um deles a oeste, Perrheina, se recusa a ceder. Perrheina é um domínio pequeno e que não possui um exército considerável. Porém, a rota mais direta para atacar Arcantes passa direto por ele, o que significa que não ter o controle sobre esse domínio faz com que Khorane não tenha uma linha de abastecimento eficiente para a linha de frente, o que diminui drasticamente a chance de vencer essa guerra. Até o último momento, os aliados de Khorane evitaram agir com violência perante esse assunto, mas diante das circunstâncias, eles não veem outra alternativa. Portanto, o objetivo principal do momento é subjugar Perrheina. Dito isso, Ars pede para tomar suas próprias medidas naquele território antes do plano oficial. Dias atrás, na mansão Loven, Rossel analisava o mapa de Summerforth e notava que algo não batia. Afinal, Perrheina estava cavando sua própria cova ao recusar se integrar às forças aliadas de Khorane, levando em conta que eles são extremamente vulneráveis a ataques desse exército. Por essa razão, o garoto acredita que tem alguma coisa a mais por trás disso, e acha melhor descobrir o que é antes de atacar aquela região. Para isso, Riete sugere que eles contratem um grupo de mercenários chamado Sombras, que é especialista em reconhecimento e, segundo os rumores, eles são absurdamente bons no que fazem. Diante disso, Rossel pede para que ele e Riete possam cuidar da conciliação com Perrheina, então Ars se compromete a convencer o conselho. Logo, Lord Loven argumenta que encontrar as razões por trás do cerco daquele domínio vai guiar a aliança para a melhor abordagem possível diante desse problema. Convencido, Lomeiri permite que Ars lide com a situação. Na saída do castelo, a delegação de Lamberg caminha por Canarre, até chegar no orfanato que Ars construiu, onde viviam as crianças cuidadas pela Charlotte. Enquanto a maga dá comida para os garotos, Ars vê que o orfanato tá gerando ótimos frutos, porque as mulheres de confiança que ele colocou para trabalhar lá estão dando conta do recado, ao recolherem o maior número de crianças abandonadas que fosse possível. Hoje esses moleques têm quase idade para serem independentes. Charlotte pergunta o que eles desejam fazer quando crescerem, e um deles quer entrar no exército do Lomeiri, enquanto uma garota diz que adoraria ser empregada doméstica no castelo Canarre. Por fim, um garoto agradece Ars por ter mudado a vida deles, e o nobre diz que não foi só ele, porque Charlotte envia boa parte do próprio salário para dar um lugar para eles ali. Quando as crianças se despedem, a maga reconhece que deixar eles em uma cidade grande foi a melhor decisão. Ars concorda, já que Canarre poderia proporcionar melhores oportunidades para elas. De repente, Lícia Pleiade chega de surpresa pro seu noivo, após acompanhar seu pai no castelo. Ars não estava mentalmente preparado para receber essa visita e dá uma bugada. Porém, a garota fica encantada com o orfanato à sua volta e isso é o bastante para quebrar a chance de um clima ruim. Alegre, Lícia comenta que a felicidade persegue Ars onde quer que ele vá, até que um pivete cheio de lama abraça a garota e suja o vestido dela todo. Ars fica com medo da nobre Darshilique, porém ela reage tirando os sapatos e aproveitando para brincar com a molecada também. Jean, o mordomo dela, fica louco da vida, porém a garota não dá ouvidos. Testemunhando a cena, Ars reflete que essa garota realmente é especial. Com a chegada da noite, enquanto Charlotte dorme com as crianças, Lícia questiona seu futuro marido sobre o que ele pretende fazer amanhã, e ele informa que deseja entrar em contato com o grupo mercenário Sombra para solicitar um serviço. Intrigada, a garota adoraria acompanhar essa jornada, mas o Lorde de Lamberg ressalta que esse tipo de assunto é muito perigoso. Lícia insiste e argumenta que Riete pode proteger ela, então Ars cede no final, dizendo que vai buscar a garota caso os mercenários concordem em se encontrar com a comitiva de Lamberg. Entretanto, Lícia conta que não vai embora hoje, e assustado, Ars descobre o motivo do Jean ter carregado tanta bagagem. Aliás, a garota deixa claro que não se importa nem um pouco de passar a noite no mesmo quarto do noivo, mas ele descarta essa possibilidade na mesma hora. Charlotte entra na briga para ver quem vai usar o jovem de pelúcia, até que Riete entra no quarto e presencia aquela cena curiosa. Rossel pergunta abaixo se todas as mulheres são agressivas assim, então a maga puxa ele pro bolo. O garoto pede ajuda pro Riete, que por sua vez recusa a súplica ao temer por sua vida. No fim das contas, todo mundo acabou na mesma cama, pro desconforto de Ars e Rossel. Ao amanhecer, as garotas perguntam se os garotos dormiram bem, mas a experiência que eles tiveram não foi das melhores. Para melhorar o humor do dia, Riete avisa que recebeu uma mensagem dos Sombras, porém os rapazes não estão muito no clima de ficarem animados hoje. Em seguida, todos se despedem das pessoas do orfanato, e o Lord Loven promete voltar sempre para visitar as crianças. Uma delas diz para Charlotte que talvez alguns deles não estejam mais ali quando a maga voltar, porém ele quer que ela saiba que eles vão fazer o melhor que puderem na vida lá fora. Charlotte tem certeza que sim, e inclusive os rapazes do grupo notam que o humor dela hoje até melhorou com isso. Depois, Ars questiona onde eles vão encontrar os Sombras, e Riete se informa que será num bar da periferia da cidade. O nobre ficou surpreso do seu subordinado ter conseguido o contato desses mercenários, e ele responde que um membro da antiga gangue dele ajudou com isso. Diante disso, Ars presume que os Sombras tenham solicitado os serviços do grupo do Malcano, e ele explica que cada facção costuma ter uma especialidade que pode ser
ser útil em determinado propósito. Por exemplo, o grupo dele era muito experiente em combates na linha de frente, enquanto os sombras são especializados em agir de forma discreta usando a inteligência, espionagem ou até mesmo executando alvos caso necessário. Dito isso, Ars já começa a se preocupar com essa pequena reunião no bar, enquanto Riedes completa que tem uma preocupação quanto às sombras, porque o ex-líder da organização deixou o cargo e foi substituído por alguém bastante jovem, apesar de que agora, mais do que nunca, a facção esteja bastante qualificada. Mas esse é justamente o medo do Malcano, porque essa qualidade faz o líder querer aceitar só trabalhos que sejam do interesse dele. Ars diz que pode pagar uma boa grana, mas não é essa a questão, segundo Riedes. Aparentemente, esse representante dos sombras leva esses assuntos de uma forma mais pessoal do que deveria. Diante disso, Ars imagina que terá problemas, mas a essa altura do campeonato, só resta bolar um bom plano para não sair da reunião de mãos abanando. Logo eles chegam no bar, onde são recebidos por 3 atendentes bem vestidas e maquiadas. Um funcionário alerta que a casa tá lotada hoje. Então, Riedes comenta com ele que em breve a luz desaparecerá, porque o tempo das sombras está chegando. Dito isso, o homem muda de ideia e pede para os recém-chegados esperarem na mesa no fundo. No bar, todo mundo olhava para os garotos de cara fechada, mas Riedes pede para todos manterem a calma. Ars analisa os presentes, imaginando que seu grupo esteja sendo investigado nesse exato momento pelos sombras, porque com certeza eles sempre querem saber quem são seus clientes. Portanto, até o próprio líder deles pode estar por ali. Charlotte interrompe o garoto para não deixar a garçonete esperando, e tomando um susto, ele dá uma olhada no menu enquanto acaba analisando rapidamente a funcionária. Em seguida, ele deixa escapar uma expressão de surpresa, pede um soco e depois diz que vai ao banheiro. Depois de sair, ele checa para ver se sua habilidade de avaliação tá funcionando, e de fato tava. Contudo, aquela garçonete tinha uma proeza de 92 e uma inventividade de 90, estatísticas surreais. Além disso, segundo sua habilidade, a garçonete na verdade é um homem de 22 anos. Nesse instante, a garçonete puxa Ars para dentro do banheiro e questiona como ele descobriu que ele é o líder dos sombras. Riedes chega na mesma hora e quase acerta ele com uma faca, e os dois entram no duelo. O Malcano questiona se a garçonete sabe com quem tá lidando, até que Alicia chega para surpresa de todos e argumenta que o chefe dos sombras deveria aceitar o pedido que Ars fará, diante de uma recepção tão agressiva. Ars se pergunta como a garota sabia que a garçonete era líder, enquanto ela pensa em recusar a proposta, uma vez que eles sabem da identidade dela. Por esse motivo, ela poderia simplesmente matar o garoto e fugir. Alicia responde que a mulher não teria a menor chance, uma vez que Riedes Mussi está presente e sua missão é garantir a vida do seu mestre. No meio disso, Ars nota que a negociação tá rolando mesmo sem ele, e Alicia aumenta a aposta, salientando quanto ficaria irritada caso a proposta do garoto seja recusada. Afinal, o líder dos sombras ameaçou de matar Ars Loven, e caso isso acontecesse, Alicia iria perseguir o espião até os confins do mundo até varrer ela do mapa. Diante disso, o jovem líder de 22 anos cai na gargalhada por causa da marra de uma garotinha riquinha, mas acaba pedindo perdão por sua hostilidade. Logo ele retoma o assunto e quer saber como foi descoberta. Então Ars revela que possui uma habilidade de avaliar as habilidades de qualquer pessoa. Para provar, ele chama o espião pelo nome, Mazak. Ele parece surpreso de início, mas revela que esse não é seu nome, porque ele jogou fora há muito tempo. Agora ele se chama Pan. Ainda assim, como o garoto sabia sua alcunha de nascença, ele reconhece que esse poder que ele tem é o pior pesadelo dela. Dito isso, ele aceita o trabalho sem cerimônia. Ars pergunta se ele nem vai querer saber do que se trata antes, mas ele acha que saber o calibre das pessoas que cercam o nobre já é o bastante, tipo o Malcano durão e a garotinha assustadora. Afinal, o Pan precisa apostar no cavalo vencedor, por isso chama o grupo para conversar lá atrás. Quando o Pan sai do banheiro, Ars pergunta a Alicia como ela descobriu quem era o líder. Então a garota explica que a expressão do Ars quando viu a garçonete entregou tudo, por isso ela discutiu isso com Riedes e eles decidiram seguir o garoto. Escutando aquilo, o Lord Loven fica pasmo com a tranquilidade e confiança da sua futura esposa. Um pouco depois, eles informam Pan que o domínio de Perrina não quer colaborar com os aliados de Coran, então ele exige ouro como pagamento pela investigação do motivo, e 3 pratas como adiantamento. Por fim, pede que o grupo se encontre com ele nesse bar dentro de 5 dias. Ao mesmo tempo, aproveitando que tá ali, Charlotte enche o bucho na taverna, até que os demais companheiros voltam após a longa negociação com o líder dos sombras. A maga fica bolada porque também queria visitar o chefe, até que o próprio Fan surge com seu disfarce de garçonete e serve panquecas caramelizadas por conta da casa na mesa dos visitantes. Se fosse uma cobra, teria picado a feiticeira de Loven, e Ars reconhece que jamais saberia que era um homem caso ele não tivesse sua habilidade de análise. Então, após os dias estabelecidos pelo espião mercenário, os viajantes de Lamberg retornam ao bar, e Ars estranha que o estabelecimento está completamente vazio. Fan explica que todos estão em serviço, porque investigações demandam muita mão de obra. Falando nisso, o nobre questiona quem ficou encarregado do pedido dele, e o líder dos sombras conta que cuidou sozinho do caso.
uma vez que achou a história bastante interessante. Obviamente, Ars entende que isso é bem possível, lembrando que os status incríveis fazem dele um membro mais talentoso da organização, mesmo que sua pontuação seja mediana em liderança. Tão talentoso que finalizou um trabalho complexo como esse em tão pouco tempo, o que faz o contratante questionar como isso é possível. Com uma risada de canto de boca, Fan responde que esse é segredo comercial, então Ars não cutuca a onça. Em seguida, o espião entrega um documento que explica por que o distrito de Pereina não fica ao lado de Kouran. O pergaminho continha assinaturas e selos dos nobres que se aliaram ao Vazmark, o inimigo, incluindo Pereina. Fora isso, Rietz nota o emblema de Maassa no papel, um distrito do oeste bem populoso, dono de uma das maiores infantarias do continente, tão forte quanto a da capital de Mission, Arcantes. Por esse motivo, certamente eles são um poderoso aliado. Felizmente, esse poderoso distrito escolheu o lado de Kouran, assim como eles. Porém, essa marca de Maassa, numa promessa de apoio aos inimigos, deixa uma pulga atrás da orelha dos líderes de Lamberg. Afinal, se o documento for verdadeiro, Maassa tá traindo a aliança pró-Kouran. Se for esse o caso, no eventual ataque a Pereina, Mission poderia contra-atacar pelas costas, causando a eliminação das tropas de Lamberg. Ou seja, com esse aliado, certamente a balança da guerra pende pro lado do Vazmark. Aliás, segundo Fan, talvez seja esse o motivo de Pereina estar a favor do filho mais novo do falecido governante do continente, levando em consideração que Mission é um território vizinho, e declarar guerra contra o oponente próximo tão superior seria um enorme tiro no pé. Seja como for, Rietz questiona o líder dos Sombras de que forma ele conseguiu esse documento sigiloso, porque essa informação pode determinar o andamento da guerra, e isso não permite que Lamberg dê um piso em falso. No entanto, Fan mantém o discurso de confidencialidade, argumentando que não compartilha seus métodos nem com colegas de maior confiança. Porém, ele garante que achou esse pergaminho no Castelo Pereina, a residência do governante local. Satisfeito com a resposta, o Malcano pede desculpas por duvidar da honestidade do contratado, enquanto Ars idolatra a capacidade desse sujeito de realizar uma tarefa tão complicada em tão pouco tempo. Além do mais, o cara pode se disfarçar de mulher melhor do que ninguém, por isso ele já coloca a mão no bolso para pagar pelo serviço. Porém, Fan pede para ele poupar a grana, admitindo que foi rude com o Lorde de Lamberg naquele dia. Portanto, o líder dos Sombras considera esse trabalho grátis como um pedido de desculpas pelo seu comportamento inadequado, além de um investimento futuro, porque ter um senhor de terras devendo um favor para ele não é qualquer coisa. Decidir essa parte, Ars planeja informar Lumeire imediatamente sobre a traição de Maassa, por isso se retira no mesmo instante. Mais tarde, no Castelo Canarre, o governante local é informado do pacto secreto entre os aliados de Vazmark, por isso ele ordena que Menas leve esse documento para Torbequista e Kumeiri. Mesmo assim, Lumeire considera que Pereina é a menor das preocupações agora, e por isso ele convida Ars para se reunir com Kouran em pessoa. No entanto, Menas dá meia volta e alega que tem algo de errado com esse pacto, porque a assinatura e o selo de Maassa tem um erro visível. Para provar seu ponto, ele compara o brasão ao de um documento original, que é um círculo dentro de um hexágono, com um pentagrama desenhado no círculo. Comparando os dois, o pentagrama do documento capturado pelo espião tá com as pontas para fora do círculo, além do hexágono parecer menor. Ainda por cima, a própria assinatura apresenta diferenças entre as duas caligrafias. Ao levar em conta essa observação, Menas acredita que todas as assinaturas dos demais distritos são legítimas, tirando a de Maassa, que parece se tratar de uma falsificação. Considerando essa hipótese, uma vez que confia na visão do seu fiel subordinado, Lumeire entende que Pereina foi enganada ao acreditar que Maassa traiu a aliança pró-Kouran. Isso levou eles a se unirem ao exército do irmão mais novo, Vazmark. Diante de uma percepção tão brilhante, Ars não deixa de analisar o status de Menas Rennard, porém não identifica nenhuma habilidade fora da curva que justificasse esse talento. Por isso o garoto considera que sua técnica de análise não é tão plena quanto pensava. Deixando isso de lado, o Lorde questiona por que os inimigos empurraram essa mentira pra frente, apenas para serem desmascarados depois. Foi aí que o Rossel Kisha opina que foi uma estratégia para ganhar tempo, tendo em vista que a aliança de Kouran pretendia atacar Pereina, que iria sucumbir de forma inevitável às forças inimigas superiores. Sendo assim, soa como se eles tratassem esse distrito como uma bucha de canhão, algo descartável, o que levanta suspeitas de que Vazmark realmente quer, com essa província ao seu lado, na verdade é possuir as pedras mágicas de explosão de Lambuja, artifícios de guerra raríssimos, que só são encontrados naquele território, além de outros 3 distritos em todo o continente em Summerforth. Quando refinadas, essas pedras permitem o uso de uma magia poderosa, além de possibilitar a fabricação de armas ainda mais potentes. Contudo, apesar da extrema relevância
importância da região por conta do seu recurso estratégico, Rossel aconselha que seus aliados não ataquem Perrina, porque essa atitude seria o mesmo que jogar o jogo do Vazmark, causando um conflito que vai custar muitas vidas, além de ganhar tempo para os inimigos. Por essa razão, Rossel acredita que o melhor caminho seja conquistar Perrina de volta, contando a verdade a eles sobre a falsa traição de Maasa. Lumeire concorda com essa abordagem, porém ressalta que não sabe como fazer isso, sendo que já enviou vários mensageiros até aquele território, mas todos foram rejeitados. Algum tempo depois, no castelo de Perrina, o líder da região deixa de fora a forma como Ars conseguiu o documento do pacto entre os aliados de Vazmark, dando uma chance para o Lord Loven esclarecer seu ponto. Dito isso, o jovem expressa o desejo de unir seu território, Lamberg, ao exército de Vazmark, ao mesmo tempo em que lamenta a traição de Michan. Afinal, a lealdade de uma infantaria tão numerosa quanto a daquele domínio é, sem dúvidas, um fator crítico no resultado final de qualquer guerra. Só que Ars vai além, revelando que a intenção do próprio Lumeire, senhor de Canarres, também é se juntar ao Vazmark. Diante dos fatos, o governante local elogia a competência do jovem Lorde de Lamberg, ainda mais por ter sido capaz de capturar um documento tão bem guardado. Sendo assim, ele decide revelar toda a verdade pro Vazmark, crendo que não faz mais sentido esconder. Então ele estende sua mão pro Ars como um gesto que simboliza a união entre os dois territórios. Porém, o garoto gostaria de confirmar uma última coisa antes do cumprimento formal. Ele questiona se o documento do pacto é legítimo, considerando que o chefe de Maasa possui um histórico de lealdade a Khorran, por isso não faria sentido uma traição. O líder de Perrina confirma a validez do pacto, argumentando que recebeu a proposta das próprias mãos de Vazmark. Quanto à traição dos seus vizinhos, ele acredita que o simples fato disso ser uma guerra justifica os comportamentos mais obscuros e imprevisíveis, até mesmo a traição de uma antiga aliança em troca de uma posição de vantagem ao lado do exército que vai garantir a vitória. Ainda assim, Ars ressalta que a virada de lado de Maasa vai deixar aquele território simplesmente cercado, o que não oferece vantagem militar nenhuma. Diante dessa afirmação, o governante local embaralha suas palavras, então Ars mantém a ofensiva, afirmando quão perigoso é acreditar nisso sem saber os motivos daquele distrito. Perante essa insolência, o senhor de Perrina acusa Ars de ter forjado uma aliança com ele apenas para conseguir essa audiência, por isso ordena que seus guardas prendam um jovem lorde. No entanto, um dos homens que acompanhava o garoto nessa viagem era Lietz Mussis, cuja fama faz os soldados adversários tremerem de medo e cessarem a passada. Dadas as circunstâncias, Lord Loven assume o real motivo de ter vindo até Perrina, então revela a presença do governante de Michan em pessoa. Mais cedo, na reunião entre os aliados de Khorran, Rossel tinha anunciado um plano onde eles deveriam arranjar evidências de que o pacto é forjado. Conseguida a prova, eles apresentaram ao chefe de Michan, que de fato jamais assinou esse documento, evidenciando a tentativa de Vazmark de enganar Perrina. Com a verdade em mãos, o plano de Rossel é fingir que eles mudaram de lado para conseguir uma audiência com o senhor de Perrina e provar que o pacto é uma mentira. No entanto, diante de uma tática tão dissimulada contra seu distrito, o chefe de Michan decide pessoalmente convencer o vizinho do que está acontecendo. Logo ele joga o líder local contra a parede, atestando que o pacto é uma farsa e mesmo considerando que Perrina volte atrás e se junte novamente ao exército de Khorran, o soberano de Michan não pretende ignorar o fato do seu vizinho ter sido enganado tão facilmente. Atrás deles, Ars admira a imponência do seu aliado até mesmo na casa do inimigo e adoraria ter esse cacique para ser o Lorde de Terra mais embaçado desse mundo. Falando nisso, o próprio líder de Michan deixa nas mãos do garoto o destino de Perrina, dando uma chance dele mostrar na frente de todos que também tem pulso firme. Então, mesmo tomando um susto de início, Ars reconhece o erro do inimigo, porém perdoa sua atitude e pretende tornar ele novamente seu aliado. Surpreso, o chefe de Perrina agradece a compaixão do jovem Lorde e promete dar tudo de si para provar seu valor. Dito isso, o aliado de Ars elogia ele por ter resolvido uma situação tão complexa sem derramamento de sangue, e decreta o fim dos assuntos nesse território. Tempos depois, diante do túmulo do pai, Ars conta o conflito que resolveu na base da diplomacia. Embora Vazmark tenha conseguido pôr as mãos em um grande número de pedras de explosão do distrito de Perrina, atrás do garoto, Lietz e Rossel recebem a gratidão do Lord Loven, que mesmo diante das motivações sinistras da aristocracia envolvida nessa guerra, ele reconhece que a maioria tem um intuito legítimo de proteger seu povo. O desejo de Ars é se tornar virtuoso a esse ponto, e considera que não seja capaz de atingir esse patamar sem a ajuda dos seus grandes amigos. Leal como sempre, Lietz deixa claro que sempre estará ao lado do seu mestre, não importando o que a situação exija e o inimigo que eles enfrentarem. Na visão do Malcano, tudo o que Ars deve fazer é continuar focado no que acha certo, assim como fez quando perdoou o líder de Perrina. No meio disso, uma criada da casa Loven chama seu mestre de forma desesperada, alertando que uma carruagem acabou de chegar. Então, Lumeire e Menas surgem no distrito de Lamberg após um longo período, finalmente podendo visitar Raven em seu túmulo. Falando com seu
falecido amigo como se ele tivesse presente. O governante de Canarres conta que o próprio Coran deseja conhecer seu filho, Ars. Escutando aquele diálogo fictício, o garoto treme na base ao descobrir que o líder máximo de toda a aliança solicitou a presença de um Zé Ninguém como ele. Na cabeça do garoto, isso seria tipo um representante de bairro conhecendo o presidente, por isso considera que isso tudo seja balela. No entanto, Lumeira explica que realmente contou sobre todo o evento recente e perrengue pro Coran, e que isso de fato despertou o interesse do herdeiro ao trono real. Falando nisso, eles não têm tempo a perder, por isso devem visitar o chefe agora mesmo. Então, mesmo borrando as calças, o jovem se prepara para partir. Alguns outros membros da casa Lovain não tão nervosos igual o Lorde, como Charlotte, que tá empolgada para decidir o vestido que vai usar na festa de recepção. Tão empolgada que recebeu o aviso de que os demais já partiram para a viagem. Na carruagem de saída de Lamberg, Rossel questiona se é de boa deixar a maga para trás, e Rietes responde que eles não podem deixar o território desprotegido, mas que depois levam um presente para ela. Na parte de trás, Ars tá pingando de suor por causa da ansiedade, porque nem em 5 reencarnações ele poderia imaginar um convite direto do Coran para conhecer ele pessoalmente. Ao perguntar o motivo dessa festa, ele escuta do Rietes que é uma reunião dos nobres senhores de terra que são aliados na cidade que Coran administra, Semplar. Rossel acredita que a celebração é uma maneira de elevar o moral do exército às vésperas da guerra. Por falar em Semplar, a belíssima cidade costeira já podia ser vista de dentro da carruagem, onde o castelo ficava no topo de uma colina. Com sua pulsante economia à beira-mar, essa rica região representa Misha em seus negócios. Por um momento, Ars abandona o nervosismo para imaginar Lamberg nessa magnitude. Rietes concorda que essa festa é uma oportunidade única para o Lord Lovain mostrar quem é para todos. Ao chegar no fabuloso castelo, Ars caminha sem demonstrar estar acuado, enquanto os nobres em volta se perguntam quem é essa criança, deixando o jovem senhor de terras um pouco mais nervoso por se achar um pirralho caipira naquele meio. À sua frente, Lumeira era cumprimentado pelos convidados, que se animaram com os feitos heróicos do governante de Canarre. Não deixando o garoto para trás, Lumeira convida ele para se juntar ao grupo, pedindo para que o jovem não baixe a cabeça, como um bom nobre deve fazer, antes de apresentar ele para os presentes. Em seguida, o som do trompete anuncia a chegada do líder máximo da legião de aliados. Logo um homem aparece no salão e manda todos se erguerem, após os convidados se curvarem. Ars não perde tempo e analisa as habilidades de Coran Salamáquia, percebendo que são status dignos do governante dessa terra, tendo sua liderança e proeza no nível máximo. Diante disso, Ars não entende como ouviu dizer que seu irmão mais novo, Vasmark, é ainda mais impressionante. Talvez sejam motivos que fogem aos atributos, coisas que vão além de números estampados que definem o motivo pelo qual o irmão é tão enaltecido. Nesse instante, o primogênito Salamáquia agradece aos convidados por sua presença, e logo denuncia os perigos que atravessam a província após a morte do seu pai. Segundo ele, a raiz desse conflito é a rebelião do seu irmão mais novo, Vasmark, que optou pela guerra ao invés de aceitar Coran como legítimo herdeiro ao trono. Aparentemente, Summerforth não vai colocar o dedo nessa batalha para evitar um desastre, porque os 200 anos de enfraquecimento fazem desse império apenas a sombra do que já foi um dia. Diante dos fatos, Coran alega que o império que se tornou uma relíquia ultrapassada deve ser refeito, levando em conta que no mundo como ele é hoje, todos sabem que as novas eras são forjadas através da destruição e renascimento. Por isso, ele não só planeja derrotar seu irmão, mas também unificar Mishan, tornando o território inteiro numa só nação. Para alcançar a independência, Coran reuniu as pessoas mais talentosas que conhece nesse salão, na esperança de que todos possam trabalhar juntos e conquistar o objetivo final de um país unido por todas as suas bandeiras. Dito isso, o líder máximo ergue o punho e convoca seus aliados para a batalha e é respondido com entusiasmo. Depois disso, para surpresa de Ars, Coran faz questão de apresentar o Senhor de Lamberg, que foi responsável por um feito magnífico. Rietes e Rossel empurram seu mestre para frente, então ele se apresenta pessoalmente ao líder com seu nervosismo habitual. Então, Coran Salamáquia pede a presença do jovem ao seu lado para que todos possam ver ele, e conta que Vasmark, no ato de pura covardia, forjou uma falsa aliança para levar o distrito de Perreina para o lado inimigo. No entanto, Ars descobriu a farsa e trouxe o apoio daquele território sem derramamento de sangue. Coran escuta o burburinho entre os convidados que não acreditam que uma mera criança seja capaz disso. Por isso ele faz questão de ressaltar que a idade não importa, e sim as conquistas que somos capazes de alcançar. Nesse quesito, Ars Lovain fez mais do que qualquer um ali presente, e por essa razão, o líder pede uma salva de palmas para o jovem Lorde de Lamberg. De cara, os convidados não reagiram ao pedido, até que Lumeira puxa a fila, provocando o reconhecimento de boa parte da nobreza de Misha. Mais tarde, os convidados aproveitam para comer, e Rossel lamenta que Charlotte não esteja ali para aproveitar o rango. Rietes prepara um prato para oferecer ao seu mestre, porque ele passou todo esse tempo conhecendo os convidados e ainda não comeu nada. Ao abordar o garoto, de fato ele não estava legal com esse ritmo de saudação atrás de saudação, por isso sai para a varanda para pegar um ar fresco. Do lado de fora, ele reflete
promete que um senhor não se resume a proteger seu território. Infelizmente, é preciso socializar com todo mundo com um sorriso no rosto. De repente, o próprio Coran se aproxima e pergunta se o garoto tá bem, dando um susto no jovem. O chefe da resistência alega ter ficado sabendo que Ars está reunindo servos talentosos e realizando grandes feitos, ainda mais levando em conta que Lumeire raramente fala tão bem de alguém, o que foi o caso com o garoto Louvain. Por esse motivo, Coran considera o rapaz um governante talentoso e com bons olhos. Modesto, o garoto responde que seus subordinados são talentosos, não ele, e é por essa visão que Coran quer saber o que Ars achou dos aliados dele. Tendo avaliado todos à sua volta durante a festa, Ars confessa que não achou ninguém que chamasse sua atenção, o que faz o líder questionar se por acaso os comandados de Ars são mais talentosos que os dele. Reunindo coragem, Ars admite que sim, e essa honestidade causa uma risada positiva no rosto de Coran, que assume que seus homens são leais e motivados. No entanto, falta neles aquele talento bruto que faz a real diferença. E escutar isso do Ars só fez o governante ter ainda mais certeza disso. Na verdade, só com esses homens, a guerra que tá por vir será muito difícil de vencer, porque por mais que Coran tenha ao seu lado mais dinheiro e um exército mais capacitado, o inimigo conta com líderes mais talentosos, um fator crucial em qualquer conflito armado. Ciente disso, é por essa razão que o líder fica feliz ao saber da habilidade única e das conquistas do Lorde de Lambert. Isso significa que ele tem grandes expectativas em cima do jovem, que caso sejam concretizadas como a vitória nessa batalha, vai render ao Ars o título de chefe de Canarre. Assustado, Ars fica preocupado com Lumeire, atual governante da região, porém Coran já planejava há tempos promover ele para um território maior, sendo um dos servos mais confiáveis que o líder tem. Por fim, Coran pede que Ars entregue seus servos para ele, então o garoto entra no modo desespero, explicando de todo jeito que não pode fazer uma coisa dessas. O homem responde com uma risada que já esperava essa resposta, então convida o jovem para o próximo conselho de guerra da aliança, porque além de valorizar as opiniões do garoto, ele gostaria de usar esse talento de avaliação para fortalecer suas tropas. Com a partida do superior, a ficha do Ars cai, então ele promete corresponder às expectativas do seu comandante, dando o melhor que pode nessa guerra. Enquanto isso, no Castelo Arcantes, do outro lado da trincheira, Vasmark fica sabendo que a aliança forjada de Perrina foi descoberta. Apesar disso, seus dois fiéis servos, Thomas Grandjon e Remus Ives, acreditam que essa não foi uma perda significativa, levando em consideração que eles já conseguiram muitas pedras mágicas do território, o que quer dizer que uma guerra nesse momento provavelmente traria a vitória ao filho mais novo do falecido governante de Mission. Além do mais, eles acreditam que Coran não possui oficiais talentosos, fora que a infantaria dele é menor que a de Vasmark. Ainda assim, Vasmark deixa claro que não entra em nenhuma guerra que não tem certeza que vai vencer, por isso exige que os subordinados garantam 100% de possibilidade de vitória. Depois, o líder questiona Thomas Grandjon sobre a Mireille, mas o homem não faz ideia, já que ela só vive bêbada e jogada em qualquer canto por aí. Seja como for, Vasmark deseja aquela mulher ao seu lado, o que gera a revolta de Thomas, que considera que ela se tornou apenas uma embriagada perdida na vida. Considerando o argumento do servo, o chefe repensa essa decisão. No dia seguinte, Charlotte fica sabendo que eles farão parte do Conselho de Guerra de Coran, além de receber um presente de Templar das mãos do Orocel. Fora isso, o líder máximo pediu que Ars encontre pessoas talentosas para isso, então Rietz aconselha que eles procurem os sombras para coletar informações sobre isso. Logo ao chegar no bar dos mercenários, o líder, Pan, promete apresentar ao Lorde Louvain as pessoas mais talentosas da região em troca de um bom pagamento e ouro. Na saída do local, Ars leva um esbarrão de uma mulher bêbada na rua e cai no chão, mas ao menos a mulher teve a decência de voltar e pedir desculpas, estendendo a mão para levantar o garoto de novo. Ars fica de boa com o acidente, mas Rietz parece não ter perdoado a beberrona tão facilmente. Em seguida, a Pinguça entra no bar dos sombras, fazendo o Pan alertar que eles ainda não estão abertos, mas a mulher não tá ali para beber mais, e sim para pedir um emprego, chamando a Pan de garotinho. O cozinheiro vê que é a Mireille e fecha a cara para ela, porque essa moça frequentava muito um bar do interior, onde os dois viviam, e muitas vezes ele teve que pagar a conta dela. Mireille argumenta que vai acabar indo de base em alguma sarjeta qualquer da periferia, mas o homem não tá nem aí pra ela e manda ela vazar. No entanto, Pan decide acolher a bêbada, fazendo o funcionário questionar se ele sabe o que tá fazendo. Mas o líder dos sombras sabe muito bem onde tá metendo o bedelho. Decidido isso, no primeiro dia, Mireille serviu com toda a alegria os clientes do estabelecimento, apesar de sempre entregar o pedido completamente errado e fazer constantes intervalos para reabastecer suas energias com cerveja. Fora isso, derrubar a comida nos consumidores cansava muito sua beleza, portanto, ela pede seu rango depois do expediente. Link é o nome da garçonete do Pan, dá moral pra tudo que a novata desastrada faz, e o cozinheiro fica revoltado da chefe mimando essa bêbada louca, mas não tem o que fazer além de
simplesmente preparar um prato para as duas. Durante a refeição, Lin pergunta para a novata como ela fazia para ganhar a vida antes, e ela responde que era meio que uma andarilha, viajando e procurando boas bebidas para tomar. Porém, Lin quer saber o que ela fazia antes disso, então a mulher diz pro garotinho que é feio bisbilhotar o passado dos outros. Lin fica sem graça e questiona se ela parece um garoto pra mulher, e ela responde que sim, mas que não tem nenhum problema com isso. Mas já que é um garotinho tão fofo, ela se dispõe a contar algumas coisas. Ela tem um irmão mais novo que é um idiota, e os dois serviam a um senhorzinho muito bondoso que, segundo dizem, acabou morrendo. O nome dele era Amador Salamáquia. O chefe de cozinha repreende a mulher por contar uma mentira dessas, já que Amador foi o governante de Mission que morreu, mas Mireille não liga. Por último, Lin convida a novata para trabalhar num lugar muito melhor que o bar. Logo no outro dia, Pam apresenta a casa Louvain bêbada que derrubou o Ars na rua, e todo mundo desaprova a ideia de ter essa pinguça na mansão. Lietz chega ao lado da Pam e pergunta se por acaso ele tá empurrando algum entulho pra cima deles. Porém, o líder dos Sombras garante que a beberrona tá no nível de qualquer um ali dentro. Nesse meio tempo, Mireille afirma não se importar do senhor dessa terra ser só um moleque, porque essa casa parece o castelo Rá-Tim-Bum de tão divertida. Então Ars analisa os status da recém-chegada e vê que a mulher é incrível. Fã ressalta que essa é Mireille Grandion, ex-assistente do falecido governador de Mission, Amador Salamáquia, e Ars se pergunta o motivo de alguém tão importante estar buscando emprego ali. No entanto, Lietz não parece tão fascinado, porque considera Mireille como uma infame, tendo sido expulsa do castelo do mestre a quem servia. Fora isso, ela tem um irmão, Thomas Grandion, braço direito do inimigo, Lord Vasmark. Levando isso em conta, é possível que essa mulher esteja querendo passar informações de Lamberg para os inimigos. Mireille responde que não tem chances disso acontecer, porque ela e o irmão não se dão nem um pouco bem. Aliás, ela nem sabia que Thomas tá servindo ao Vasmark. Seja como for, a mulher comenta com o fã que não tá sendo muito bem recebida nesse lugar. Então o líder dos Sombras pergunta diretamente qual vai ser. Ars fica indeciso, enquanto Lietz e Rossel concordam que Mireille deve ir embora. No entanto, Ars contrata a mulher dizendo que ela possui uma habilidade muito acima da média, embora ele não saiba exatamente o que significa esse status de ambição. Assim como no caso da Alicia. Seja como for, ele prefere arriscar e ter todo esse potencial ao seu lado. Logo, Mireille é oficialmente aceita na casa Louvain. Entretanto, logo nos primeiros dias da recruta na casa, Lietz já estava no limite da paciência, dizendo que hoje a mulher passou o dia inteiro dormindo de novo e não fez nenhuma das tarefas. Fora isso, várias denúncias acusam ela de se embebedar durante o treino e negligenciar a instrução dos soldados. Lietz tentou fazê-la mudar de postura, porém Mireille respondeu que o garoto também tem vontade de não fazer nada às vezes, e isso foi a gota d'água pro Malcano. Logo em seguida, Rossel tá chorando na sala, dizendo que não quer mais a Mireille como sua professora particular, porque ela resolveu desistir dos livros e fez o garoto correr no quintal a troco de nada, enquanto se embriagava. Furioso, Rossel questiona por que um estrategista precisa aprender a correr. Ars tenta passar pano, dizendo que deve ter algum motivo por trás, até que diversos sons de explosões são escutados do lado de fora. A guarda da casa Louvain interpreta isso como um ataque e se prepara para a batalha. Porém, era apenas Charlotte mostrando para Mireille o que ela é capaz de fazer. Ars pergunta que negócio é esse, então a maga responde com tranquilidade que a moça queria ver uns feitiços. Aí ela mostrou. Aproveitando a brecha, os guardas e as criadas se juntam para mandar a novata mudar de postura, porque todo mundo tá tendo o dobro de trabalho desde que ela chegou. Mireille argumenta que já tá numa idade avançada e não consegue mais mudar a postura, porque macaco velho não aprende truque novo. Então ela pergunta o que o Ars acha disso, e o garoto grita que todos devem trabalhar juntos e repensar as atitudes para que as coisas não fiquem do jeito que estão. Dito isso, Mireille coça a cabeça, porque refletir sobre suas ações não é algo que ela gosta muito de fazer. Porém, apesar do ambiente hostil e das frequentes reclamações, ela diz que não quer ir embora dali. Então Ars questiona por quê. Mireille responde que nunca foi acolhida assim desde o velho Salamáquia, e até concorda que precisa rever seus conceitos para ficar lá. Por isso ela sugere uma luta simulada para mostrar o seu real valor, já que é difícil fazer isso sem sair na mão. Caso ela vença, será reconhecida como uma legítima serva da casa Louvain. Ars acha isso um pouco demais, porém Lietz gosta da ideia, é claro, porque essa é a oportunidade do Malcano meter a mão na cara da novata sem perder a razão. Ars sabe que isso tá saindo de controle e precisa fazer alguma coisa, por isso entra em desespero. Algum tempo depois, no dia da batalha, Lícia chega na mansão porque ficou sabendo desse evento, então fez questão de vir torcer. Mireille comenta que essa é a tal da noivinha mais querida de Lamberg, porque Ars vive falando bem dela pra todo mundo. Por outro lado, Lícia revela que seu noivo também conversa sobre Mireille às vezes, falando sobre como ela só come, bebe e dorme sem dar nada em troca. Ars diz que é mentira, e Mireille acredita no garoto, porque ele é a única ali que realmente faz questão que ela esteja presente. Assim, a bêbada dá um abraço apertado no jovem. Então Ars olha pra sua noiva e tenta interpretar que diabos de reação é aquela que ela tá tendo. Pra amenizar a situação, Rossel bota a pilha pra batalha começar logo. Então o Lorde começa a explicar as regras, ainda apertado contra o peito da recruta. A batalha simulada vai ser realizada entre duas equipes de 50 pessoas cada, numa região da Floresta do Oeste.
e vai até o pôr do sol. O lado que mais derrotar adversário será vitorioso, ou que derrubar o general inimigo. Todos vão usar espadas de madeira sem ponta no exercício, e você morrerá no combate, entre aspas, se for atingido no peito ou na cabeça. Charlotte pergunta se rola de usar magia, e o Lorde proíbe feitiços de chama, senão a floresta vai pegar fogo e isso é apelação demais. Pra maga de Lamberg não ficar com as mãos no bolso, Ars dá pra ela frascos que contém água mágica do tipo som e luz. Feito isso, ele anuncia que a divisão entre as equipes vai começar, e uma vez que o objetivo é observar o potencial da Mireille, ele vai ficar no grupo dela. Quanto ao resto dos participantes, literalmente todos foram pro lado oposto, como era de se esperar. A única que não se opôs a Mireille por ressentimento foi a Charlotte, que só queria ter a oportunidade de enfrentar a recruta. Já a equipe do Ars ia ficar só com a Mireille e os demais recrutas. Então o garoto dá uma de João sem braço com a novata, tirando o corpo fora, mas ela responde que por ela tá tudo tranquilo. Apesar de ser uma tentativa de fazer todos aceitarem essa mulher, eles enxergam como uma afronta o fato dela tá enchendo a cara momentos antes da luta. Seja como for, esse era um caminho sem volta, e todos se preparam pro começo do evento, sendo que Lietz estava com sangue nos olhos para ensinar uma lição para aquela folgada. Horas depois, Crazy Rain anunciou o início da batalha simulada, enquanto Charlotte comenta que os dois grupos estão desequilibrados demais. Lietz responde que a força da casa Loven é a sua unidade, e hoje essa união é contra essa presença perturbadora da novata aloprada. Curiosamente, a maga discorda do Malcano, dizendo que achou Mireille uma pessoa incrível. Por trás das linhas, o general dessa equipe, Rossel, observa que já tem Alicia e Charlotte de controladoras, e agora com a Mireille, as três formarão um trio do inferno em Lamberg. Para evitar, ele incentiva Lietz a dar tudo de si. Já pelo lado oposto, o general Ars também instiga seus soldados a fazerem o melhor que podem, mas apenas a bêbada responde com sua voz embriagada. Sem graça, Ars pergunta se Mireille acha que vai dar tudo certo, porque as unidades especiais ficaram todas do outro lado, e ela reconhece que viu Lietz nos treinamentos e o moleque é brabo mesmo. A Charlotte também é muito sinistra, capaz de eliminar um esquadrão inteiro em um segundo. Escutando isso, Ars questiona se eles não estão um pouquinho em desvantagem, e ela responde que não tem como vencer em circunstâncias normais, porque eles ficaram só com uma equipe de novatos. Enfurecidos, os recrutas respondem que sabem disso, mas que vão dar seu melhor ainda assim. Esse foi o limite até pro Ars, que cansou do jeito que a Mireille fala dos outros e manda ela parar com isso, até porque todos sabem ali que a equipe possui suas fraquezas. Mireille concorda em partes, porque apenas o que existe nesse grupo são fraquezas. Entretanto, ela diz que existe uma maneira de vencer, por mais que eles tenham ficado com a parte mais fraca. Afinal, ela não se importa de ser odiada, porque o trabalho de um estrategista não é ser amado, e sim conquistar a vitória. Enquanto isso, observando a guerra, Alicia nota que o grupo do Lietz está dando um primeiro passo e iniciando uma ofensiva. Junto de Rossel, a estratégia estava preparada, e um soldado avisa que eles ficaram sabendo caso o inimigo entre na rota de avanço. Então, Lietz repassa o plano pela última vez, lembrando que em um combate normal, o oponente não tem chance de vitória. No entanto, os inimigos sabem disso, portanto, a tendência é que eles lutem usando armadilhas, projéteis à distância ou emboscadas. Para contrapor isso, Lietz dividiu suas forças em duas unidades, uma que será liderada por ele e seguirá na frente. O outro pelotão, chefiado pelo Rossel, vai marchar a uma certa distância logo atrás. Caso aconteça uma emboscada do inimigo, o grupo atacado deve usar magia sonora para recorrer ao apoio dos aliados, pegando os oponentes de surpresa. Dito isso, as peças começam a se mover no tabuleiro, e ao ver que Lietz dividiu suas forças em dois, Lícia lembra que foi esse tipo de cautela que trouxe a vitória para Lamberg muitas vezes. Por isso, ela quer saber de que forma Mireille vai reagir a isso. Marchando na frente, Lietz pretende verificar a formação e posição do inimigo, quando de repente alguém pisa numa armadilha e explode um frasco mágico. Com o som do estouro, Lietz presume que Rossel já caiu numa emboscada, então eles correm na direção dos aliados, porém são parados por um membro solitário da equipe da Mireille. Assustado, o garoto pergunta se pode passar pro lado do Lietz, mas é claro que o grupo oposto acha que é uma armadilha. Para provar que não, o garoto revela os planos de Mireille, contando que ela previu que os oponentes dividiram as tropas em duas unidades. Primeiro, ela ia usar o Ars e outros aliados para atrair o pelotão de Lietz e atrair eles para um lugar onde seriam trancados. Depois, eles emboscariam os inimigos restantes, tendo o general do oponente nas mãos, e usariam toda a magia que tem em mãos para destroçar todo mundo. Os soldados de Lietz ficam nervosos por Ars ter aceitado isso, enquanto o garoto solitário pergunta se vai poder entrar pro lado deles, já que contou tudo. No entanto, Lietz mantém sua postura e não aceita o desertor. Por mais que ele acredite na estratégia dissimulada da Mireille, certamente ele não acha que Ars seja capaz de aceitar algo assim. Diante disso, o desertor anuncia que já pode parar de mentir, e que Lietz está certo. A líder inimiga planejava levar o Malcano para onde ela quer, o que de fato era a intenção desde o início. Lietz questiona por que esse cara tá revelando isso tudo, e ele admite que o
odeia Mireille, ressaltando com raiva que aquela mulher sempre se atrasa para as tarefas e empurra para as costas dos outros. Assim, ele decide contar o verdadeiro plano da estrategista. Com o mapa, ele explica que Mireille pretendia atrair a unidade de Rietes até um ponto em específico e atacar dos dois lados com seu pelotão e outro do Ars. Dito isso, o garoto pede pro Malcano fingir que vai cair na emboscada e que ele deveria sinalizar o ataque com uma magia de som, mas se não fizer isso, o plano da Mireille vai por água abaixo. Por fim, ele pede que o líder Malcano faça o certo pelo bem da casa Louvain. Rietes concorda e pede o catalisador do desertor como garantia, o dispositivo que emite magia sonora. Feito isso, ele manda seus soldados capturarem o jovem, porque esse sinalizador é chamativo demais e levanta suspeitas. Revistando o desertor, os soldados descobrem um segundo catalisador, então Rietes revela a farsa e tenta usar isso ao seu favor. Afinal, Mireille não saberá quando atacar sem um sinal sonoro, então o Malcano pode pensar num contra-ataque. Eles seguem a caminhada até encontrar soldados inimigos à frente. Rietes aproveita o elemento surpresa e inicia os movimentos para uma emboscada, torcendo pro Ars estar no meio dos oponentes para acabar com a batalha. Então o sinal é dado e o pelotão ataca os inimigos, porém eram pedaços de madeira disfarçados com armaduras. Com isso, Mireille surge com Ars e elogia o trabalho do espião, que fez tudo conforme o planejado. Irado, Rietes confessa que não sabe qual é o plano da inimiga, mas garante que não sairá dali derrotado. Ars fica borrado de medo ao ver a cara de raiva do Malcano, apesar de Mireille debochar do cão raivoso. Então ela coloca o general do grupo dela nas costas e sai correndo, e todos os oponentes correm atrás. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!